Gandalf, Então vamos lá. na verdade, ele fosse o... Pode falar. Se, na verdade, o Gandalf, na verdade, a ideia do- dos deuses do Senhor dos Anéis foi para colocar Sauron e Gandalf para ver o quanto que ele é capaz de agir com muito poder. Já pensou nisso? Não, o Gandalf ou Os dois. Os dois. Os Valir, né? Que fala? Esqueci o nome Valar, da... né? Valar, eu acho. Valar. Eu sei Porque, que porque você repara, quando o Gandalf tem mais poder, que ele vem abaixo, né? Uhum. Apesar de ele ter muito poder no outro lado da... Além da Terra-média que eles falam, quando ele desce pra Terra-média, ele vem mais fraco do que ele. Ele vem velho, ele vem, tipo... Então aquilo lá é bem reduzido. Mas quando ele renasce de novo, Sim. quando ele volta o branco, ele vem com muito mais poder, com muito mais ação. E o certo não é ele ter ação, né? Você fala que intervém mais, né? É. Então, for pra ver, até ele falhou como o branco. Mas ele veio como cinza, depois ele se tornou branco, absurdo. Isso. Por isso que ele falhou como um branco. Mas é O porque... poder corrompeu ele também. Mas de certa forma, você para pensar assim, isso não vai falar lugar nenhum, eu nunca li. Mas é o fato também de a que teoria o branco que era qual é o nome dele lá? Sauron. Não, o que era o primeiro do branco lá? Tem o Sauron e o Saruman, né? O Saruman. Quando o Saruman interviu, acho que ele desbalanceou o equilíbrio. Por isso que talvez que o Gandalf teve que vir pra puxar pro meio o negócio, entendeu? Porque a ideia não era que ele se corrompesse, saca? Então é isso. Pode ser isso daí, ó. Ó, eu vou deixar aqui aberto aqui o computador na live. Aí, só vou baixar aqui o volume. Não lembro mais onde baixa o volume. Faz, galera, quase nós não consegue hoje fazer esse negócio, tanto tá dando BO aqui. Mas tudo bem, tá bom, a imagem tá boa, tá? E vai dar tudo certo. Bob, o que eu comecei fazendo? Tipo uma introduçãozinha pra quem vai assistir depois. Então, agora eu só vou falar alguma coisa com as câmeras, porque a pessoa chega já sabendo o que tá falando. Já tô familiarizado com isso. Eu tinha 150 quilos. Perdi 45 no CrossFit. Isso, o que mais? Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, como ex-gordinho, né? O ex-gordinho aí na internet, mas para os mais íntimos que é da mais longa data é como Gu, ou gordo ou gordinho. E a gente tá fazendo essa live aí para tá compartilhando um pouco sobre questões de leitura hoje, né? O hábito da leitura e o poder da disciplina. Isso foi uma ideia que eu tive no final do ano passado, e aí eu apelidei ela de A Jornada, porque é passar para as pessoas e compartilhar com todos aquilo que vem funcionando para mim. Não estou falando para vocês sobre ser rico, sobre ter bens, mas sobre você ter uma vida boa, uma vida saudável, uma vida que realmente faça sentido e tenha um propósito. Então hoje eu trouxe uma pessoa assim totalmente que eu tenho um respeito enorme. Obrigado, tá bom, por ter vindo encarar essa loucura aí. Tamo juntão, sabe? É meu amigo, mas ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, que fique muito claro. E nesse momento aí eu vou fazer uns questionamentos, a gente vai bater alguns papos, eles trouxeram alguns livros, mas né, acho que vocês perceberam. Então, ele é um dos caras que mais lê que eu conheço na minha vida. E eu acho que assim, vai ser produtivo para todo mundo. Então, se vocês quiserem perguntar, tirar alguma dúvida, esse é o momento. Eu acho que vocês vão se surpreender com alguns detalhes, porque é muito fácil falar que alguém lê muito, mas nas condições que a gente nasceu e de onde a gente veio, é diferente. Tem um sentimento assim de vitória. Só da gente saber ler já é muita coisa, né? Já é muita coisa. Então, vamos esperar mais uns 3, 4 minutinhos, Bob. A gente pode bater aqui papo livre. Aí a gente começa mais, tá? Beleza, mostrar que aqui tá em formato entrevista, mas não acaba não sendo. Só é um guia, entendeu? Então, assim, se a conversa divergir, tá? Fiquem à vontade. E é isso. Alexa, coloque a luz da sala em 30%. Alexa, coloca a luz da sala em 20%. Tudo bem. Acho que assim fica melhor. Tá dando muita luz aqui. Mas tá bem clarinho, tá? Puta, eu tô cabeludo, cara. Eu preciso cortar o cabelo. Tô muito safado. Eu também. Pode ser. Tá cabeludo, igual a verdade. Aí, Alexa, tudo bem. Acho que, na verdade, o problema nem era a Alexa. Coloca um pano aqui na cabeça, por favor, tá dando muito... Eu achei que você ia mandar isso. Eu achei que você ia falar, mano, tá começando a iluminar diferente. Não tava essa luz expandindo. Não tinha tantas... E é isso, gente.
Isso que é foda ter amizade, cara. Já que- Aliás, deixa eu te falar, cuidado com o que você fala. Mano, a primeira coisa que eu pensei, mano, ele não quer que eu ofenda. Como que eu vou conseguir conversar sem ofender, mano? Esse é um, É. talvez seja o único Quantos dom. anos você tem de amizade já, Bob? Bem pouco de amizade. De amizade há uns 6 meses. Eu te conheço há uns 25. Agora de ódio, mano. É bem isso. Salve, Caio, beleza, irmão? E aí, Silvia, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Sei lá, você devia ter uns 5 anos. Por aí, Eu cara. devia ter uns 7. Acho que até menos aí. Isso. Assim, eu não lembro. É que eu lembro que eu tinha de 5 para 6 anos. Você tá com 35. 35, eu tô com 32. Então vamos falar que nós temos uns 27. Pelo menos 25 anos é certeza que a gente tem de amizade, tá? E, cara, tem muita história, gente. A gente, assim, tem umas conversas bem profundas. Então, eu vou tentar não criar essas divagações, porque tem o tal famoso da piada interna, que só faz sentido pra quem viveu. É, Então, nada de até um parente. levantamento. Não, a gente pode falar, só que tem que exemplificar. Porque tem gente que não vai não. entender o que a gente vai falar, É, tá? É aquelas conversas que a gente fala, né? Quando parece ser muito fácil falar pra uma pessoa assim, você passou necessidade e tal, você morou num bairro ruim, e é isso, né? Você superou. Não. Você não tem noção do que é ruim. E as pessoas esquecem, né? Que o fator tempo, né? Hoje, acho que aquilo é um bairro ruim, mas nós viu lá quando aquilo iniciou o ruim. Ou seja, não tinha estrutura, não tinha nada. Hoje é a referência do ruim, mas a gente viveu, assim, é o antes da merda ser conhecida, cara. Era muito difícil, cara, aquilo ali, cara. Quantas vezes Eu não sei como ele não morreu, Bob, você não. Eu ia falar isso agora. Quantas vezes eu tava jogando bola no campinho, dava tiro, um caía na padaria ali, nós jogava no chão, achava que ia salvar nós. Porque tava E é jogando no isso. chão que nem nos No filme de ação. Mas eu tirava o corpo e acabava e voltava a brincar. já era. Fazer o quê? Isso é o novo normal, né? Se você for colocar isso numa vida real, mano, eu acho que se eu tivesse um filho, eu nunca mais ia sair pra rua, velho. Eu fui na minha irmã, e aí eu conversando com a minha irmã, porque o Thiago tá aqui na minha casa, né? E aí eu falando pra ele, nas matas lá, apontando, né? Mano, a gente sumia no meio daqueles matos, pô. Isso ficava o dia inteiro. Tipo, era 9 horas da noite, a gente tava voltando do meio do mato, fechado, velho. Hoje eu não tenho coragem de estar numa grama terra aqui, com medo de cobra e escorpião. Não, e você tem ideia que naquela época, eu lembro que tinha achado um corpo de uma mulher no bueiro lá. Foi isso mesmo, até começou aquela lenda da loira do bueiro e tal. Nossa, a criatividade. Isso que é louco, é isso que eu tô falando. É esse ponto que as pessoas não entendem da divergir, né? O pessoal fala da lenda. A gente viu a lenda e ainda continuava lá. Formou, eu lembro que nós formava a lenda. Chegava depois das 5, você começava a ver sinais pra ela aparecer, a noiva da parada lá. E tipo, era, você vai ver uma camisa amarrada num galho. 3 passarinhos diferentes vai cantar. Na quarta bagulho, ela te pega. E nós sai correndo da mata. Nós via qualquer coisa pra nós era sinal. Quando você passava depois da doido, cara. Que loucura que era essa, irmão. Mas tudo bem. Vamos iniciar, Bob. Vamos dar início aí. E espero que seja bom, tá? Bom, a abertura eu já fiz, né? Então, assim, eu acho que assim, a mensagem aqui, pessoal, é para engrandecer a todos, tá? É para trazer, assim, vou até virar meu olho assim, que eu acho que fica mais falando com o público. Se quiser também, fica à vontade, tá? A ideia aqui é trazer tratativas relacionadas a esse assunto que eu falei para vocês, que é a parte de leitura e da criação do hábito da leitura e da disciplina. Para mim, Lucas, o Bob é a pessoa mais disciplinada que eu já vi na minha vida. Sabe? Assim, desde quando eu me conheço por gente, quando as pessoas achavam que isso que a gente vive hoje é uma vida disciplinada, ele já estava lá. Talvez ele nem nomeava dessa forma, era só sua forma de viver, mas você já estava ali nesse percurso, tá? Então, e pela história que a gente tem, pela história pessoal dele que ele vai acabar falando em algum momento, vocês vão perceber o quanto foi assim disruptivo a vida dele. Bom, deixa eu ver se eu tô com o papel certo, porque eu tô com alguns papéis. Bom, vamos lá, então vamos começar. Bob, pra quem não te conhece, quem que é o Bob, na verdade, assim? Quem que é o... Bob é seu nome? Qual que é o... É genérico o sobrenome? Na verdade, meu apelido é Rafael, meu nome é Bob, porque todo mais tempo por Rafael, né? Eu esqueci de seu sobrenome, cara, de tanto que te chamo só. Rafael da Silva Lins. Rafael da Silva Lins, né, cara? Caramba. Nós te chamar de da Madalena. Filha da Madalena. Mãe de 6, uma morta. É. Eu acho que
talvez essa seja a parte mais interessante, assim, se for pra ver, porque é difícil você nascer onde nós nasceu, tipo, com as condições que nós tinha, e uma mãe solteira que criava de 6, uma na cadeira de roda, um foi preso muito cedo. Tipo, as chances de você dar merda na sua vida é tão grande que qualquer coisa que sair dali de bom, qualquer coisinha ali pra você, tipo, já Se é. tivesse gerado com todo respeito, um pedreiro analfabeto, mas se fosse trabalhador, já seria algo assim, extremamente, né, fora do comum, porque essa já não era o normal. Já Na não era a nossa. verdade, isso hoje já seria. É, Mesmo se você tiver uma família estruturada, se você for trabalhador, você já tá na frente de todo mundo, tá ligado? isso, é. As pessoas não entendem o quanto. Que nem tá falando de disciplina. Se for pra ver. Salve, Matheus, tamo junto. Tudo que você constrói que é duradouro vai ter que ter uma disciplina ali. Se não tiver, é fácil derrubar. O mundo se divide, na minha opinião, claro, né? Entre vícios e virtudes. Uhum. E virtudes você só constrói com disciplina, velho. Não tem outro jeito. Já o vício, ele destrói tudo isso. E é muito fácil você adquirir vício, porque as pessoas que é viciado. Hoje você repara o vício da galera é tigrinho, por exemplo, é o jogo da Bet. Se você tá envolvido com alguém assim e ela chega em você, isso eu falo por convívio. Chega em você, olha quanto eu ganhei aqui. Ninguém fala que livro eu leio no ano passado. Né? É. Ninguém fala, eu te indico esse livro, fala quanto eu ganhei. Só dela falar o quanto eu ganhei, ela já desperta um negócio em você que é do ser humano. Eu falo que o dinheiro é a lâmpada mágica da galera, tá ligado? Então você falou quanto que eu ganhei aqui. Você ganhou como? Eu cliquei 2 vezes aqui, postei R$ 100 e ganhei 1.000. O E quanto que você geralmente volta coloca? aquele conceito, né? Até abrindo um parênteses aqui. Mas não fala quanto ele perdeu pra chegar em cima. Nossa, eu fico olhando Geralmente assim, é muito. o mundo é tão, assim, hipócrita, né? Porque é óbvio, sabe? Mas as pessoas não querem ver isso. Elas querem ver, eu quero te mostrar o quanto que eu ganhei, porque isso me faz melhor que você. Sim. As pessoas querem ser melhor nos negócios que não faz sentido. E degrine o outro por ele, tipo, tá buscando algo, às vezes, que é só pra ele. Não vai fazer bem pra ninguém, mas pra ele. Tá ligado? Sim. E o mundo, ele rola desse jeito. É até incrível como as pessoas não vê isso em volta dela. É muito fácil você colocar. Repara quem tá na sua vida. Tá ligado? Quantos delas procura virtudes e mostra pra você meios de você. Ou vamos começar a caminhar junto? Sabe? Vamos começar a ir pra academia junto? Você vê ao contrário, velho. Você vê se Você tá adquirindo. batendo numa tecla que eu vim batendo há muito tempo, que o meio que você está, ele influencia totalmente suas tomadas de decisões e quem você vai ser. Isso assim, todo mundo já sabe, mas na prática isso funciona assim de uma forma tão poderosa, cara. Se você anda de fato com 5 vagabundos, você vai ser o quinto vagabundo. Não, eu não acredito nessa do papinho do milionário. Você vai andar com 5 milionários, vai ser 5 milionários. Mas que alguns hábitos são muito fáceis adquiridos. Bebida, fumo, sabe, sedentarismo. É muito evidente, cara. É evidente como isso realmente reflete no meio onde você está. Tanto é que ao contrário também acontece, né? Tipo, eu lembro que quantas pessoas não começou a ler um livro que você indicou? Sim. Quantas pessoas não começou a treinar depois que viu você saindo do zero? Pessoas que às vezes você achava fisicamente melhor que você, mas no vazio, tipo, nunca fez de verdade. Aí, tipo, então isso. Agora acabou de entrar um safado aqui que fala que eu tô usando bomba. Entendeu? Ele postou ontem, a bomba está fazendo efeito. É o Felipe, seu safado. Você tá achando o quê? Que eu uso bomba, irmão? Eu sou na raça, no ódio. Eu tenho muito ódio. Então, Bob, aí legal, tipo assim, o que eu conheço do Bob, eu vou elucidando o que eu achar que é importante. Por exemplo, eu sei que o Bob é recordista mundial de um monte de coisinha aí. Você até ganhou um negócio numa vez do Guinness, não foi? Isso apareceu no SBT, tipo, não cheguei a bater. Tem umas reportagens do Bob também. Só tem que isso foi um negócio estranho, porque eu já tava numa fase da minha vida que eu tinha adquirido muita filosofia do parkour, que não tem essa parada de competição, que é um bagulho que até hoje você me cobra do jeito que eu acho. Tipo, não, você tem que jogar na cara o que você faz de melhor, né? Você tipo, tem que ser. E Com todo respeito, você tem que colocar o negócio na mesa e mandar medir com a boca, é o que eu falo pra ele direto. Só tem que. Quando você pega uma filosofia e você destrincha ela muito, assim, fica muito difícil você sair dela depois, tá ligado? Mesmo tendo até razão da outra parte. Isso que é um negócio que você tem. Pelo menos eu tomo muito cuidado, aonde que eu tô entrando. Porque tem muita pessoa esperta no mundo. E, tipo, é muito fácil uma pessoa esperta de convencer de alguma coisa. Então, e tira proveito disso. É isso, né?
E vai voltando no assunto, e aí na filosofia do parkour, tipo, isso era muito, pra mim ainda é, né? É muito, faça pra você, vai melhorar pra você e E é ponto. isso. E quando aconteceu esse negócio do recorde, eu lembro que eu conversando com um rapaz assim que eu tinha acabado de conhecer, ele, mas e se você fez tão fácil assim, outro não faria também? Eu falei, eu espero que sim, porque eu me sentiria até mal com o ser humano de saber que Algo tão simples, né? tipo, eu fiz da Só que não maneira. foi simples. Qual que foi os recordes? Isso. Na época era do Muscle Up, né? Tipo, assim, Puxa a barra, coloca a barra aqui assim, né? Que é aquilo eu assim. lembro que, tipo, foi no TCC do Ori, que tá no Japão agora, que era conclusão de curso do Salesiano na época, de educação física. Eu tinha feito 32 e eu nem sabia que era o recorde mundial. Depois que ele terminou o TCC, 32 Fucking Muscle Up. Eu não faço dois até hoje. ele veio me mostrar, mano, você sabia que você bateu o recorde mundial? Eu falei, mano, nem fazia ideia de qual que era o recorde Não, mundial. teve esse, mas tem um que eu lembro da reportagem que é dos pés na parede, não é? Isso, o da corrida, o wall run, né, na vertical. Esse foi o que mais viralizou, assim, né, porque apareceu no SBT e na época tinha um programa que era Tenta Aí. Então toda hora ele pegava um cara da região, desde o São José do Rio Preto, Araçatuba, essa Presidente Prudente, assim, né, onde toda que nossa cobre. regiãozinha aqui, né? Então até que era um lugar grande, assim, né, uma região grande que Grubi. Então, mas ele sempre pegava na ideia de que, não sei, eles não vão conseguir, então vou passar um desafio só para gerar um negócio. Então é que eu não lembro de ninguém, assim, que fazia os desafios. Só tem que a galera do parkour já treinava muito pesado. Então eles mandou um desafio para nós olhamos, o que nós tem que fazer aqui? Não, é isso daqui, todo mundo fez. Eu lembro que tinha é o Lucas, O- que tentou correr lá. Isso, não, É só dele tem que muito ter, ele engraçado. fez 3 reportagens com nós. A primeira todo mundo fez, a segunda, tipo, aí passou uns meses, ele voltou com outra, nós fez também, tipo, os caras mais bons fez tudo. Aí ele falou, na próxima, vocês não esperam que vai vir por vocês. Aí ele foi atrás do recorde mundial e mandou, né? Aí eu lembro que no dia, a mulher que tava me entrevistando, tipo, ela achou que eu tava me achando, que ela me mostrou, eu falei, eu acho que eu faço. Mas como assim você faz? Não, eu corro mais que esse cara na parede. Ela olhou com a cara de desdenho pra mim, como se eu estivesse me achando. Recorde mundial, faz. Tipo assim. Eu faço, eu tenho certeza que eu faço. Tipo, não é possível. Na época eu acho que eu já treinava uns 5 anos parkour. Certo. 5, 6 anos. E, goleiro não, é um faixa preta de qualquer arte marcial, 5 anos dedicado em algo, tá ligado? Sim. Então, tipo. Todo dia, horas por dia. É que nem você conhece, tipo, que é bagulho. Quando o cara dá um soco num saco, você já sabe se você vai ganhar dele ou não. Se você for bom naquilo que você faz. Ele não precisa lutar com você. Sim. Né? Então, quando eu vi, eu falei, faço, eu não preciso fazer para saber que eu faço, né? Tipo, é mais ou menos isso. Não, que nem, quer dizer, não me achando, mas por estar tanto tempo em algo. Sim. E aí, quando eu fiz o recorde mundial, ela tentou, tipo, engrandecer aquilo mais do que era também. Ao mesmo tempo, é claro que a pessoa promover, né? Porque eu imagino, né? É uma reportagem à toa, mas só tem que ela cresce o quê? Eu tô entrevistando um cara que acabou de bater o recorde mundial em Araçatuba. Sim. Tá ligado? Só tem que aí ela falava algo, eu dava uma batada nela, tipo, de humildade, tá ligado? E aí a entrevista quase que não rolou do jeito que ela queria. Mas não era nem minha intenção, é porque, que nem eu disse, tipo, essa filosofia do parkour era muito forte, né? Hoje já não é mais, hoje a galera compete, a galera não sabe diferenciar o parkour giro do parkour apenas percurso, né? Que até, de uma certa forma, dá pra entender o argumento deles, tá ligado? Então, tipo, foi mais ou menos nesse caminho ali que eu se encontrava quando isso aconteceu. Bacana. Peraí. Alexa, coloca o volume no 2. Tá tocando aqui o Senhor dos Anéis no fundo, que é pra nossa imaginação fluir, porque o Bob gosta pra caramba. Né? Senhor dos Anéis, talvez foi das histórias assim que fez mais eu querer ler, né? Foi massa. Da onde, tanto outro falar, né? O que tem de bom? Falam que o livro sempre é melhor, né? Que os filmes, e nós amávamos os filmes, né? Pra mim, o Senhor dos Anéis, na época que lançou, foi a personificação do Dungeons Dragons, né? Que eu sou apaixonado até hoje. Então, assim, cara, pra mim foi muito louco. Eu lembro. Não, pode falar. Eu lembro nós fazendo vaquinha. Pra comprar, né? Pra comprar, às vezes, tirar xerox das folhas. Conseguir comprar o livro a primeira vez. Bom, o que eu tenho pra falar do Bob da minha parte? O Bob é um dos meus amigos aí de mais longa data. Né? Talvez hoje um dos amigos mais próximos que eu tenho de todos desse percurso. Eu acho que eu sou uma pessoa muito abençoada com amigos assim, tem bastante amigos mesmo, sabe?
E aí, eu lembro muito de uma frase que minha mãe, quando ela era viva, ela falou assim, que eu não tinha amigos, né? Que eu ia descobrir cedo ou mais tarde. E nesse processo eu descobri. Descobri porque quando eu precisei dele, precisei de outras pessoas, vocês estavam lá. Tanto com conselhos, quanto realmente falar assim, ó, o que que você precisa, né? Eu lembro uma vez eu tava falando da minha moto, eu ia comprar moto, você falou que podia me emprestar um dinheiro pra comprar minha moto, sabe? E ia dar assim, paga aí quando você puder. A pior- E moto, pô, imagina alguém te prestar dinheiro de uma moto, não é algo relativamente barato, né? E, e foram algumas pessoas, sabe? Teve amigo meu que foi limpar minha casa, porque eu não tava tentando limpar a casa, porque eu trabalho em 3, 4 empregos, e, e foi lá, mano. Então, tipo assim, eu aprendi que eu tenho amigos, e eu agradeço, e eu oro, e assim, agradeço a Deus, e agradeço por você agora pessoalmente, por ser essa pessoa como você é, tá? Bom, eu queria falar assim, começar o bloco, a gente focar, senão a gente vai divergir muito, porque a gente assunto tem pra. Às vezes a gente para pra conversar na praça e fica, sei lá, 6 horas. Nossa. Muito rápido, assim, ó. É legal conversar com quem te entende, com quem tem opinião, né? E a gente não concorda com tudo, tá bom? Muitas vezes a gente se diverge pra caramba, só que sabe respeitar a opinião do próximo. Conhecimento não é título, pra mim é prática, tá? Então eu vou entrar nisso e já dando logo uma paulada, que é uma coisa que eu queria assim, enfatizar. Porque o Bob não tem informação. O Bob. Eu treino. Eu treino parkour há 20 anos. 20. Eu acho que formação é o que eu mais tenho. Eu não tenho a formação coloquial, né? Isso, e eu digo formação acadêmica, é isso que eu queria colocar. Ele não tem formação acadêmica. Eu acho que isso. Assim, claro que. Eu acho que isso hoje é tão irrelevante que eu vejo várias. Quando você já pegou Uber recentemente, já conversou com. Sim, tem muitos que eu falo assim, tem faculdade, tem tudo. E eles é até triste na hora de falar, né? E realmente isso não tem. Eu acho que muitos deles falavam, se eu pegasse esse dinheiro que eu me formei aqui e tivesse aplicado em mim, pelo menos, sei lá, hoje eu teria mais saúde, estaria ou esse tempo para ler uns 2, 3 livros que me traz conhecimento. Por exemplo, vamos falar aí de economia. Eu conheço várias pessoas que é formada ali em economia ou em gestão e não me ensinou com os livros que você me passou, me ensinou, tá ligado? Tipo, eu lembro que, claro que nunca foi meu foco, eu sempre fui muito desprendido, assim, da sociedade, né, na parte de... Na questão material, né? Tem até que é uma falha minha e eu sei, porque eu vivo na sociedade, mas eu acho que conhecer a si mesmo é a melhor coisa que tem, então eu sei que essa é a minha falha, então eu tento... Se fosse no mundo do Senhor dos Anéis, você seria o Radagast pra mim. Sabe? Ele vê lá no meio do mato, com um coelho na cabeça, sabe? Um passarinho, um ninho de passarinho aqui, é isso. Tipo, eu lembro que ainda alguns livros que você mandou eu não conseguia ler, porque me faltava conhecimento. Eu lia muita outra coisa. Aí você passou, acho que um livro que era Investimentos de Bom Senso, alguma coisa assim. O investidor de bom senso. E tinha tanto termo ali que eu falei, Gugu, eu tô no metade. Porque eu sou muito assim, tem livros que eu não tô conseguindo entender, mas no contexto Faz ele se sentido. compreende, né? Tipo, não tem importância. Então eu falei, então eu vou atrás de outros. Aí eu fui no padrão Bitcoin, depois eu fui no. Beleza. Já pra fazer. Aí, tipo, meu irmão, eu até separei aqui o Napoleão Hill, Esse daí é bom, né, cara? Quem Pensa Enriquece. Napoleão Hill, eu acho que ele que é o que mais mostra que hábitos constrói valores assim, tá ligado? E quando ele fala Quem Pensa Enriquece, eu acho que todos os livros dele vai por esse sentido. Quem quiser ler. Quem quiser ver aí, pessoal, esse livro aqui é maravilhoso. Tá? Eu acredito, eu acho que esse daqui eu não coloquei, mas eu já li esse, tá? Mas se precisar, depois eu busco o link e coloco aí pra vocês. Eu li quase tudo dele por causa do meu irmão. Meu irmão. Qual irmão? O Douglas. O Douglas. Que é o único que eu compartilho ideia assim, né, relacionada a livros. E eu lembro, focando no assunto só pra não perder, que aí na época você falava, Bob, entende um pouco mais de Bitcoin, vai que vai dar certo, não sei o quê, tipo, começa a entender essa parte. Eu lembro que naquele ano, assim, eu acho que eu guardei uma quantia, assim, de dinheiro, assim, investido, assim, que eu não imaginava ter em 3, 4 anos, assim, de eu começasse a guardar. Sim. Tipo, imagina uma pessoa que sai do zero para 20 mil, para 15 mil reais, assim, porque começou a ler, sabe, a respeito daquele assunto. Eu lia diversas coisas, mas, tipo, eu sempre li muito filosofia e eu coloco, assim, a classificação comportamental, assim, que nem se você vai ver
O Corpo Fala. É, Esse eu tenho na minha bio. O Corpo Fala. Muito bom. já leu ele, né? Já vi. Ele é um livro que correu mais pra todo mundo, porque tem figurinhas que precisa daquelas figuras para ser explicável. Você entende detalhes das pessoas sem ela precisar falar. Às vezes a pessoa quer falar algo e não consegue, mas você percebe na cruzada de perna dela, no abaixar de cabeça, o que ela quer dizer para você. Então você empurra aquela conversa. Tipo, para mim esses livros vai se incrementando, né? Sim, um vai complementando o outro, né? Hoje é uma coisa triste, tá? A parte de leitura pra mim é que depois que você lê bastante livros, alguns são muito mais do mesmo. E tipo, você já leu aquilo, você já viu aquilo. Eu até trouxe. O livro é até bom, mas é que você já viu tanto daquilo em outros livros e de forma mais elaborada, que aí você fica às vezes assim, nossa, podia ser melhor, né? É por isso que eu comecei a variar os livros, porque começou a ficar triste. Eu tinha lido acho que foi os Irmãos Karamazov, tá ligado? Tipo, talvez seja um dos maiores livros que eu li ano passado. Doido. Olha o Tá tamanho acho que desse tá, só pra confirmar, 900? 900 páginas, tá ligado? Mano, ele me fez entender coisas de Deus que eu não sabia mais onde que tava, tá ligado? E pra quem não sabe, você era ateu, né? Eu era Eu assim, tipo, convicto, né? Tipo, convicto, tipo, eu lembro que antes da minha irmã morrer, eu já tava, né, nessa parte de ateísmo, assim, então quando meu irmão morreu, eu meio que desligou tudo. Porque você não sabe para onde sua irmã vai, você não sabe por que ela foi, você não entende os motivos disso, uma pessoa tão boa aí, porque ela já não andava. sim. Se viveu entre 6 irmãos com uma mãe empregada doméstica, minha mãe sempre foi incrível, assim, porque a empregada doméstica era de 6 filhos. Do jeito que ela criou, não existe a pessoa mais Hoje não inteligente tem, aqui, né? isso, né? Por isso que a inteligência ela tá em vários fatores. A pessoa acha que é alguém que chega aqui e manda uma raiz quadrada de não sei quantos misturado com não sei o que para descobrir a distância de não sei que porra é inteligente, e a inteligência, Mas não sabe fazer um arroz. né? Se não se aplicar na vida dela, de nada adianta, né? Isso. E tipo, aí Deus tinha saído de mim nesse momento. Eu já não. Então, quando eu vi aquela cena assim da minha irmã, pô, e eu lembro que eu só fui chorar quando meus amigos foram me dar. Eu lembro que o Romário, o Rafinha, na época, foi me dar pêsames em casa. E eu só fui entender aquele choro mais tarde, porque a minha família estava ali. Não estava quando eu estava no velório. Sim. Entendeu? Tipo. E aí eu fui encontrar Deus primeiro, eu vou mentir, foi no Osho, né? Que ele vê Deus de uma forma totalmente diferente. Ele acha que um Buda, um Jesus Cristo, eles compartilham de Deus, Sim. né? É Então, como se todos fossem Deus, é isso que você tá querendo dizer? não, Ou é como você procurar o caminho de Deus, mas por outra forma. Se eu não tenho a Bíblia, se você nasceu na época do Buda, que é, sei lá, uns 500, 700 anos antes de Jesus, Uhum. como você vai recorrer a Jesus se você nasceu antes dele? Entendi. Mas Deus não deixa de estar no mundo, né? Sim. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Na Ásia não existe Deus, Uhum. como nós vê aqui. É o Jesus, né, que você fala, né? Então aí eu comecei a entender, porque tem bondade ali, sabe? Aí eu comecei a trazer Deus de volta, assim, pra minha vida. E claro, meus amigos. Meus amigos foi muito importante para trazer Deus de volta. Quando eu conversava com você, eu não sabia onde que eu estava, você falava, ó, Deus está aqui em mim. Quando eu conversava com o Mateuzinho, por exemplo, eu lembro até hoje, quando o Mateuzinho, na época, ele estava mais religioso. Acho que até que ele devia voltar um pouquinho. Tá vendo, Matheus? Ele chegou em mim e falou uma frase que me marcou na minha vida para sempre, assim, que eu sempre levo. Tipo, quando eu entro numa relação, quando eu saio de uma amizade, que ele falou, ó, se a pessoa se sente confortável em falar mal de você pros seus amigos, tem alguma coisa muito errada com essa pessoa ou com seu amigo, porque não era para se sentir confortável com isso. Sim. Quantas vezes... Como você deixou um ambiente desse perto de você, né? Natural, né? E como a pessoa, tipo, pensou, Ele tá vendo, tô vendo, o Mateuzinho tá aqui, né? Não, tô vendo. Você mandou ele voltar pra igreja. Volta pra igreja. Não, tanto é que na época ele era muito também, assim, tá bem, então... Entendeu? Você entendeu a mensagem. Legal, Bob. Ó, eu queria falar aqui com você, o tema hoje principal é a disciplina. Então, assim, ó, eu vou fazer, né, seguindo um escopo aqui, e aí daqui a pouco a gente volta para a questão dos livros em si, tá bom? A gente vai falar bastante sobre livros, mas eu queria, porque eu acho que antes de chegar no livro, a gente tem que entender que para você ter esse costume, você tem que ter uma disciplina. E aí eu ia perguntar para você, o que é disciplina para você? Como você definiria disciplina, assim, essa força motriz para que você tenha? Porque é uma coisa que eu já falei com você algumas vezes, e isso daí serve para vocês. Guardem essa frase. Quando você aprende a ter disciplina,
em qualquer área da sua vida, você consegue replicar ela em outras áreas. Então, ser um leitor assíduo é porque você já é disciplinado em outras áreas. Ou se você se tornou um leitor assíduo, você consegue usar essa mesma força. Porque assim, É o molde, né? parte da disciplina é aceitar que o processo às vezes é tedioso. E o que é valoroso é o resultado final. Então, se encontrar prazer durante esse processo é muito da disciplina mesmo, de entender como ela funciona. Porque, por exemplo, você vai treinar. Nem todo dia você está tão animado. Mas quando você vê o resultado geral, te motiva a continuar. Mas como que você definiria a disciplina? A palavra em si, para você, o que é isso? Eu defini para mim aqui, basicamente, né? Que é a questão do processo em si. Mas você já chegou a refletir sobre isso? Talvez hoje, assim, pra mim seria quando, sei lá, quando sua vida tá tudo uma merda, você ainda vai fazer, tá ligado? Porque você não vai ser disciplinado em tudo, alguma coisa você vai cagar. Obviamente. Tem que, Somos seres humanos. você pode escolher onde você vai cagar. E eu acho que essa parte das pessoas, elas querem resolver tudo. E às vezes, se sua cabeça tá fodida, tipo, você ter, por exemplo, na questão do livro, você carregar um livro com você, uma hora ou outra vai abrir e ler uma, duas páginas. Uma vez você me falou um negócio que agora que assim me veio aqui, que é muito legal. Que você falou assim, em vez de eu levar meu celular, eu prefiro levar um livro. Isso é muito real, cara. Porque às vezes você realmente não tem nada pra fazer. Você tá esperando, sei lá, numa fila do banco, Você vai. num postinho de saúde. Você tem um celular, você vai mexer no celular. Mas se você tem um livro, você vai ler o livro, porque é o que tem pra fazer. É. E isso já é o começo, né, de um hábito. Né? Você termina um livro, se você ler 10, 15 minutos por dia de um livro, você termina ele em menos de um mês. Tipo, não é muito, não. Tá ligado? Não é esse bicho, né, de É. sete cabeças. É que as pessoas não carregam com elas. Eu lembro até que, assim, voltando à questão, falando de disciplina, cara, eu lembro de uma época que você acordava, acho que era 4 horas. Sim, sim. Ainda eu mantenho acordando 5, 4, Pra treinar, né, cara? Tipo pra assim, treinar. Se meu dia foi legalzão, assim, eu consigo acordar 4h30, 4h20, e aí eu treino, leio, ajeito minhas coisas e vou trabalhar, né? demorou, em média, 6 meses pra mim sair das 6 da manhã às 5 da manhã pra acordar e fazer cardio, pra treinar. Porque assim, gente, a gente tá cansado. Então você tem que habituar seu corpo. E parte da disciplina é você dividir isso em partes, em processos, né? E pra acordar 10 minutos antes é difícil. Não. Todo mundo sabe. 20 minutos, mais difícil ainda. Então eu fui desse jeito, sabe? De 5, de 5, de 5, de 5. E devagarzinho. 10 dias, 15 dias, aí diminui um pouquinho no relógio. Hoje eu acordo 5 horas da manhã tranquilo. E meu corpo já acostumou também a dormir 1 hora mais cedo pra estar totalmente descansado pela manhã. E fica tão habituado isso que quando você dorme mais tarde, você ainda acorda mais cedo, mesmo aquilo te custando energia. Porque o seu corpo decidiu que é esse horário que ele acorda, né? Talvez disciplina, tipo, ela esteja até ligado geneticamente, né? Talvez. Porque se você coloca que, por exemplo, o ser humano, ele acordava, até os bebês sempre acordam na madrugada, porque é do ser humano, tipo, tá acordado de noite. Que é onde que as presas estão, tipo, os predadores estão Sim. então a te caça colocando em eles risco, dormem né? de dia que, tipo, então vai mudando esse ciclo tudo. Então tudo você molda no seu corpo antes de moldar na sua cabeça, no seu ou em hábitos tipo cotidiano assim, tá ligado? Sim. Legal. Ô, Bob, você acha assim que a disciplina é mais sobre a mente, sobre a rotina? E o que você define como assim, para te manter hoje no foco? O que você fala assim? Essas 3 questões que eu acho que é muito legal, sabe? Você acha que a disciplina está mais no campo da mente, de você pensar em ter disciplina, ou de você criar uma rotina para que tenha disciplina e incentive a sua mente? E o que ainda te faz, assim, o que você usa para, ou você acha que faz uma pessoa se manter no foco? Porque eu vejo que muita gente começa, mas poucas terminam. Tá? E esse é o ponto-chave do questionamento. Mano, tem um livro que se chama O Poder do Hábito. E você é o placebo. Acho que desses 2 livros, se a pessoa ler, ela vai entender mais ou menos o que eu quero dizer. Muda as pessoas em sua volta, eu acho que é o primeiro passo, assim. Tipo, por mais triste que seja, se você não está mudando a pessoa, ela está mudando você. Não existe. Você não está em um ambiente que nada é influenciado. Muito pelo contrário. Isso é até triste, porque se afasta de muitas pessoas. A maioria das vezes vai ter menos pessoas em sua volta, porque as pessoas não buscam ser melhor. Sim. Elas buscam ser confortável, elas buscam ser prazeroso, mas elas não buscam ser melhor. Se for consequência um com o outro, tudo bem. Mas raramente é, né? Sim. Geralmente não é. Essa é a verdade. E você acha assim,
Por exemplo, que o esporte tem um impacto importante na sua construção de disciplina que você Ah, tem, com certeza. a prática de Com esportes, certeza. O corpo é seu templo, né? Tipo, espiritualmente e e fisicamente. fisicamente. Se ele não tá legal, sua casa pode estar suja. Sua. O... Mas seu corpo não. O seu corpo não. Porque, imagina. Uma vez eu vi uma frase que talvez resume isso. Você fala: você tem vários problemas na sua vida até você ficar doente. Aí você só tem um problema. Nossa, que frase Tá forte, ligado? cara. Tipo, e é isso. E as pessoas não percebem. Você pode arrumar tudo, mas você engorda mais a cada dia, você come mais besteira a cada dia, você adquire mais um vício a cada dia, você só tá falando, uma hora essa conta vai chegar e ela vai chegar. Todo mundo acha o escolhido, que nem o Victor uma vez me disse. Todo mundo Tipo, se acha escolhido, é nossa, foi a muito melhor bosta, frase. cara. Ele disse isso pra mim no contexto, tipo, muito interessante, assim, mas... E é tão real porque as pessoas acham que com elas não vai acontecer. Todo mundo se acha o especial. Tá Todo ligado? mundo é especial em E quando você... 2026. Talvez humildade se trata mais disso, tá ligado? Não, mano, eu sou um bosta. Se recolher Eu a sou um sua bosta. insignificância, né? Entender que... Eu sou um bosta. Eu tô mais... Isso talvez eu tô entendendo mais agora, assim, tá ligado? Por isso que eu tento ver no que eu não sou disciplinado. Sim. Não mais no que eu sou disciplinado. Por isso que às vezes eu até não penso mais em falar. Porque quando você tá tanto tempo fazendo algo, você começa a ver quando você falha, não quando você acerta. Tá ligado? E aí Que é lá que você aprende, na verdade, né? É, Nesse campo dos erros que a gente aprende muito, né? só tem que... Existem N fatores, né? Você começa a se cobrar mais. Talvez seja o primeiro momento da minha vida que eu comecei a reparar, tipo, o quanto eu não consigo me cobrar. Você também fica refém dos seus hábitos, tá ligado? Sim. Eu lembro uma vez eu namorando, tipo, eu tava indo pra festa, né, da criancinha, né, que é a filhinha da menina, tipo, e, e, e era uma festa, e eu queria levar o livro pra ler, pra você ter uma ideia, tipo, quanto que a cabeça tá em outro lugar. E não, mano, você tem que saber o seu tempo. Eu lembro que depois eu tava dando risada, mano, tipo, eu tava com a cabeça, tipo, sabe, tipo, tem um momento, tipo, Que é bom você, assim, pô, aproveitar o momento, né? Tipo, se é, você fez tudo, eu acho que eu aprendi isso naquele livro. Como que chama, gente? Que eu passo pra todo mundo, de investimento lá, o Homem Mais Rico da Babilônia. um dos melhores livros que você me passou. Eu passo pra todo mundo que me pergunta. Ele é maravilhoso, cara. Assim, ele muda a sua forma de ver, Tão pouco. de lidar. Né? Tipo, eu sei quando o livro é muito bom quando eu li ele mais de uma vez. Deve ter uns 15, 20 que eu li mais de uma vez. Tudo bem. Mas é porque eu faço uma seleção dos livros, assim, tá ligado? É bom você ficar voltando nesse conhecimento, porque você sempre aprende uma coisa nova, Nossa, né? tipo, quando você... Isso é um bagulho que eu aprendi, o Arte da Guerra, que é o livro que eu mais li e que eu acho que... Sei lá, numa época assim que eu li ele bastante, eu li 50 vezes no ano. 50 vezes? Ah, Assim, eu ia trabalhar, tipo, no ônibus eu lia ele inteiro, voltava, às vezes lia ele inteiro voltando. é doido, moço. Porque Que é aquele menorzinho. esse, tem essa versão, né? Tem a outra, essa daqui eu Porque gosto. ele é bem grandão. Então, Mas não sei se talvez só o tamanho da letra que muda, né? quando você começa a estudar um livro em si, tem essa daqui já é mais grandona. Isso, é o meu. Você percebe que o contexto que o livro, o contexto que ele foi escrito, a língua que ele foi escrito, interfere muito na tradução dele, mas muito mesmo, assim, as pessoas não fazem ideia, tipo, que nem você entender como um chinês pensa, você percebe que essa tradução, para essa tradução, tipo, vai estar totalmente errada, apenas mudando 2, 3 palavras, né? Sim. Então, às vezes, imagina o quanto que você não perde conhecimento porque você deu uma tradução errada. Isso foi uma das motivações que me fez, por exemplo, aprender inglês. Eu falei pra você, tudo, infelizmente, é traduzido direto pro inglês para depois para outra língua. Então existe essa triangulação, e nessa triangulação se perde muita informação. Nossa. Hoje, assim, acontece sei lá, alguma coisa lá na Síria. Primeiro que sai, né, na língua nativa, e depois já para inglês. Mas isso é quase que imediato. E eu fico sabendo. Ela se perde 30% no inglês, depois do inglês pro português ela se perde mais 30%. O conhecimento que você tem de verdade ali é 60%. E olha lá. E quando você vai entender o assunto, já passou uma semana que aí realmente passou, aí viram as correções, viram se estava certo mesmo, os lados, mas você já perdeu muita informação. Então isso foi uma das motivações que eu aprendi, por exemplo, aprender o inglês.
Bob, aí voltando à questão do esporte e a disciplina, você acha assim que eu lembro, por exemplo, que você acorda 4 horas da manhã pra treinar, tal, por ter essa questão se o esporte ele tem impacto na sua disciplina, você já disse que sim, né? E explicou, justificou. Eu lembro até que assim, até abrindo aqui um parênteses, que o Bob ele é meio, né, ele é meio antissocial relacionado à sociedade de forma geral. Ele preferia, eu acho que, morar num sítio com um animalzinho, alguma coisa assim. É a referência que eu tenho. Fui pra Amazônia, né, velho? É, Tô maluco. e aí eu ia comentar sobre isso. Vocês sabiam que ele foi pra Amazônia, cara? O cara nadou no Rio Amazonas junto com os jacaré lá, sozinho. Viu onça? Não, mas não é tipo, eu fui na Amazônia, fiquei no bar. Não, ele ficou na Amazônia, na floresta, no meio. Perdido lá, como que ficou só você, o Vitor e um tiozinho lá que você conheceu, não foi? Uma época? Várias vezes alguém tava. Eu moro em tal ponto da Amazônia porque eu tenho uma mata lá e eu cuido de lá. Nós ia pra lá, então. Mas que esse tiozinho aí foi uma das melhores coisas que eu vi, porque eu entendi que nessa parte de conhecimento tá expandido. Eu aprendi que à noite, como você seguir a noite, por exemplo, tá ligado? Só um exemplo que eu dou, como a pessoa é sábia naquilo que ela vive, que é isso que importa. Ele ensinou, ele falou, ó, você vem aqui na árvore, tá vendo esse par da árvore aqui, ó? O casco dela é mais duro. Esse lado aqui, ó, você vê que tá mais cinza, aqui o sol bate mais. Só que você sabe onde que é norte, sul, leste, oeste. De noite, você seguia. Então é um conhecimento. Aí você fala, mas como você aprendeu isso? Imagina, ele tinha 60 anos, 60, quase 70 anos. Você coloca isso 15 anos atrás, quando ele tinha 15 anos, ele era adulto da época dele, 15 anos. Ele falava que ele andava pela. Imagina, hoje lá é mata pra caralho ainda. Tamo junto, cara, é nóis. E ele vai de um canto, ele ia de um. Acabou o serviço ali, a saca de não sei o que ali, ele viajava a mata inteira, ele andava pela mata, ia pra outro lugar, caçava serviço, ele cruzava com o índio ia ensinando toda essa coisa pra ele. Ó, se você. Eu lembro que eu quase pisei no negócio, ela falou: ó, esse negócio aqui, esses espinhos vai te dar febre, mas se uma cobra te picar, você amassou ele e você come que você, tipo, você não morre por causa da picada da cobra. Caramba. Tipo, detalhe assim, você vai plantar melancia, você deixa a semente dela de molho 24 horas no leite, quando a melancia cresce, ela é muito mais adocicada. Então, é um conhecimento, tipo, pra mim foi muito valioso. E ele não sabia ler, eu lembro que ele falando pra mim, ó, tá vendo aquela placa ali? Eu não sei o que tá escrito nele. Ela atrás dela, a frente dela, pra mim tá no mesmo. Não sei, não tenho a menor noção do que tá falando com as letras, mas o cara sabia se orientar à noite na Amazônia. Né? Tipo, assim, é um conhecimento, cara, que não é o que eu falo. E a frase eu volto a repetir, né? Conhecimento não é título. Conhecimento é vivência, é experiência, tá? E você viu isso lá, cara. Então, você sobreviveu no meio daquele monte de mato, um monte de situação. Nossa, era pra mim ter morrido nos primeiros 3 dias, mano. Aí chegou lá achando que sabia de tudo. Pesquisou na internet, você viu o cara vivendo lá. Parecia os garotos de apartamento. Tá ligado? Vai chegar, nós é atleta. Atleta? Nós tá preparado. Eu lembro nós armando rede, tipo, nós já sabia, né? Nós vai armar rede, nós não vai usar barraca, porque tem muito bicho no chão, pá, nós já... não chegou tão cru, né? O bicho no chão, ele pode entrar na sua barraca e te picar à noite, você não sabe o que é, amanhã você aparece morto. Uhum. Uma onça te pegar. Nós armava a rede assim, 1,5 metro de altura, nós armava a rede. Aí depois conversando com o cara lá, tipo, um outro cara, que o pai dele até tinha morrido lá por causa disso. Caraca. Eles armam a rede 3 metros de altura. Porque a onça sobe a árvore, mano. Você não tinha pensado nesse detalhe. Você passou uma onça lá, rango. Vou deixar isso aqui pra mais tarde, tá fácil. A ignorância, né? Era a geladeira dela, né? Tipo, tá guardado na geladeira. Às vezes a burrice tá totalmente ligada com a sua ignorância, velho. Caraca, velho. Pra vocês verem, cara, o negócio é bruto. Coisa de maluco, mas ele gostou, né? Tipo assim... Então, Bob, só dando continuidade, né? Eu acho que assim, eu só queria abrir eu fiz marquês aqui ontem à noite, né? Eu acho que assim... Isso que eu tô fazendo aqui, pessoal, tá sendo maravilhoso pra mim. Porque eu conheço a pessoa que eu tô trazendo, obviamente. É por isso que eu tô trazendo uma pessoa. Hoje é o Bob, o Timóteo Fujão, e vai ter outras pessoas. Só que assim, é sempre muito novo, cara. Sabe? Parece que eu sempre aprendo mais das pessoas que eu admiro mais. Sabe? Os detalhes que às vezes no dia a dia a gente não percebe. Porque nesse formato aqui, você tá sendo indiferente à minha amizade. Então você tá falando daquilo que realmente você acha que é importante. Entendeu? Tem um quê ali de diferente, sabe? Isso eu queria deixar bem claro. Acho que todos vocês deveriam ter essa oportunidade de falar com pessoas que vocês admiram nesse formato.
Então, é um ponto assim que vai engrandecer muito. E continuidade. Então, agora a gente vai falar um pouco mais aí, né, sobre questão de leitura em si. E eu começo já pegando a questão da formação acadêmica, porque o Bob ele não terminou todas as séries, todos os estudos, e mesmo assim é um dos leitores mais assíduos que eu conheço, é uma das pessoas que mais detém conhecimento sobre vida, e eu uso muito ele como um ponto de equilíbrio na minha vida. Eu e ele somos muito antagônicos na visão de mundo. Eu sou muito radical em algumas coisas, ele já é muito mais controlado, mais centrado. Então, quando às vezes eu vou pedir conselho, é porque realmente, se deixar por mim, eu boto fogo em tudo. Eu sou bem. Eu falo que Deus foi a melhor coisa que existe na sua vida, mano. Ele fala isso. Eu teria medo de você sem Deus, mano. Porque eu sou no. Eu com Deus, eu sem Deus, tava na mesma. Assim eu ia, tipo. Eu boto fogo mesmo, quero nem saber no parquinho, cara. Então, assim, a gente fala isso aí toda vez, eu morro de Deus, fala, cara, ainda bem que você é cristão. Porque se não fosse. Mano, tem pessoas assim que eu olho, tem pessoas, e tem outras pessoas que falam, mano, você devia ser um pouco mais ateu, velho, porque. Eu vou te fazer uma pergunta meio tosca, você vai entender por quê, mas eu acho que ela é bem legal pra você compartilhar. O que a leitura te deu que a escola não deu? Conhecimento das pessoas, velho. Você pega as pessoas no detalhe e você aprende a não ser. Como pode dizer lá? Quando você lê muito, dificilmente alguém te passa pra trás. Todo mundo pegou alguma coisa, tipo, filtrada de alguma outra parada e passa como se fosse dele. Uhum. Geralmente os golpistas estão aí, né? E isso me ensinou muito. Às vezes você tá conversando com alguém e fala, mano, esse cara, ele tá vindo com informação como se fosse, sei lá, recentemente você tinha mandado pra mim um exemplo, que você tinha mandado uma frase do Miyamoto Musashi lá. Uhum. Tipo, que o cara que inventou a 5 modos de espadachim da China, o samurai, tipo, ele foi considerado o padre. Lembrei. Você mandou um textão bonito pra caralho. Só tem que ele nunca disse aquilo. Mas no contexto, era aquilo mesmo que ele aplicava. Sim. Aí tipo... Foi a visão de alguém sobre ele, não o que ele disse. Isso. E se a pessoa... tipo Platão e Sócrates, né? E se a pessoa não tem essa informação, ela passa assim, ó. É um cara te vendendo o curso do Como Ganhar na Mega Sena. Uma vez eu vi isso, eu achei incrível. Como ganhar na Mega Sena? Jogando. Não, mas tem um curso. Tem um curso, mano. Pior que tem gente que vê de como ganhar no Tigrinho, melhor horário, melhor. Sabe assim, esses joguinhos assim de. Tá, né? O jeitinho de apertar, igual nós falou assim, você fica bem no cantinho assim, ó. Você gosta de algo, velho? Tipo, acha um livro a respeito. Mano, o ChatGPT tá aí muito fácil, mano. Inteligência artificial, você coloca ali 10 melhores. O melhor livro que todo mundo indica de tal assunto. O melhor livro pra quem não entende nada disso. Mano, você tem mastigado facinho, velho. Quantos livros eu não li forçado, porque eu tinha que terminar o livro, mas eu praticamente não tinha adquirido nada de conhecimento, porque me faltava bagagem, sabe? E bagagem que você não vai ganhar em escola, você não vai ganhar em faculdade, você não vai ganhar pegar nada bem, cara, se você pegar o Senhor dos Anéis pra ler, você não tiver, vamos falar assim, um vocabulário já construído, você não vai ler isso aqui. Porque ele é muito coloquial em algumas coisas. Tem um rapaz que nós contratou pra trabalhar com nós, tipo, no serviço do meu irmão, e ele, eu vejo um moleque muito inteligente, mas ele, falta pra ele só a leitura. Aí eu falei pra ele, lê o Homem Mais Rico da Babilônia, você vai ver que, tipo, vai mudar muito pra você. Ele tentou ler e falou que não conseguia entender. Mas tem palavra aqui que eu não consigo entender. E é um livro, se você for ver pra nós, é muito simples. Um cara né? razoável até formado, assim, ligado? Vamos pela média, assim. Aí, quando ele falou aquilo pra mim, deu uma tristeza, porque pra mim é muito, tipo, é uma leitura gostosa pra mim. Leve, né? E eu vi que ele tá perdendo, que a pessoa perde muito ali. Mas por quê? Às vezes ela não pegou Um Pequeno Príncipe, que é um livro mais fácil de ler. Só tem que você vai, é que eu acho que esse conhecimento você não percebe ele ele é incorporando empírico, você. Só que ele vai acontecer de uma forma que não é visível, não é tangível, né? E aí, eu já até aproveito para falar, que é a próximo ponto aqui, é assim, como que eu vou dizer para você? Seria assim, ó, o que a leitura te trouxe de bom que não é visível? Por exemplo, eu vou falar para mim, cara, minha memória é absurda, e eu digo isso claramente, foi tangível para mim quando eu não estava lendo e quando eu tô lendo. Ou, quando eu voltei a ler. Né? Isso há muitos anos, né? Teve uma época aí que eu tinha parado de ler. Como minha memória voltou a funcionar.
E tem outros plus, vamos falar assim, que é só quem lê sabe. O que pra você acha que... Mano, assim, não tem como a pessoa não adquirir isso se ela tiver o hábito da leitura. tipo, talvez, tipo, esse livro vai mostrar um pouco disso pra mim, que me ajudou bastante. Fala qual que é esse livro, Bob. My Type do... My Type é o russo... Ele tava com é o medo russo, de não, falar o- desse livro. Mas calma, gente, calma. É, É que o livro é do bom. alemão, My Type é um livro que o Adolf Hitler escreveu, que significaria Minha Vida, Minha História. Isso. E é ele mesmo escrevendo por que ele acha que os... Me ajuda aqui que me fugiu da cabeça. Quem que você tá tentando lembrar? Os judeus, Os judeus. só prejudicavam a Alemanha. Ele explica isso, explica por que É você o tem que ponto de passar vista pela dele, guerra. né? Sim, tipo, e aqui tem pontos que eu olho e falo, mano, faz sentido. Se você olhar isoladamente, você não vê a merda que Deus fala, mano, parece que ele tem razão. Mas não tem, né? Mas porque o cara tinha um poder de persuasão Vou muito cortar grande. só aqui. O Hitler faz sentido, aí E coloca lá. E o que fez? Porque me ajudou bastante, a gente estava comentando. Porque se você não sabe sobre algo, você está sujeita a participar daquilo. Sim. É simplesmente isso. Quando você conhece, quando eu vejo as pessoas falando de Bolsonaro, vejo as pessoas falando de Lula, pra mim não sai muita diferença de quem seguia Hitler. Sim. E faz total sentido. Ela fica limitada no que a pessoa tá falando. Porque você não tem um senso crítico, você não tem uma outra referência, você não tem outro ponto de vista. Você só acredita no que ele tá falando. E às vezes o que ele tá falando realmente faz muito sentido naquele momento. Você Só vai que é errado. você vai tirar as variáveis que muda aquele pensamento, tá ligado? Tipo, então isso me ajudou bastante a ter esse senso crítico e você buscar onde você mais odeia. Tá ligado? Daqui eu li, tipo, seu merda, seu filho da... Não, opa, quase. Opa! E tipo, isso, aí eu fui muito, busca de muitas pessoas assim que eu odiava e fui buscar pra saber por que ele passou por aquilo. E talvez a associação de um livro que eu tô lendo, esse que eu li, que é que até eu ia falar pra você que é o Morro dos Ventos Uivantes, que tá no cinema, tipo, É filme? é um livro clássico que fizeram um filme agora. Ah, já deixa eu abrir um parênteses. Esse negócio assim de, eu vou assistir o filme pra não ver o livro, esquece. Tá? Você só vai aprender a história. Não, e geralmente muito mal contada. Isso. Né? Muitas... É raro ser um Senhor dos Anéis da vida. E assim, o próprio Senhor dos Anéis ainda teve um monte de adaptação. E uma associação que eu tô relendo, acho que tô relendo a terceira vez, se chama As 5 Linguagens do Amor. Nossa, esse livro é muito bom e eu vou ler de novo, cara. E eu tô lendo no Kindle, né? Porque não tem ele físico. E porque o que mais me ajudou, porque eu tô mostrando esses dois livros, é a associação que você consegue fazer com as coisas. Você consegue fazer uma ligação entre esses dois livros muito bom, assim. E quanto mais conhecimento, mais bagagem você tem, mais associação você consegue fazer. Assim, o Linguagem do Amor, tipo, como você já leu, vai mostrar que as pessoas têm maneiras de demonstrar amor e tem maneiras de receber amor. E que não são de fato as suas, às vezes. É. Às vezes não é um abraço, mas ela faz um bolo pra você. Eu acho que, tipo, eu já saí de relacionamento porque eu não entendia o jeito que a pessoa recebia amor, tipo. Entendeu? Tipo, e às vezes é uma falha totalmente minha. Obviamente minha, Acho sabe? que como ser humano é uma falha sempre, você abre um precedente interessante. Que assim, é nosso papel como ser humano estar sempre em evolução. Acho que é o mínimo que o ser humano tem que aceitar isso. Sabe, você tem que estar em evolução. E fala, mano, eu errei. Mano. É tão, tipo, o orgulho da galera de se depois que o Instagram surgiu, de se achar o dono do pedaço, tá ligado? Colocou uma foto com o filtro no Instagram, sou bonito, que as pessoas não olham a realidade. Vamos olhar pra mim sem filtro? Sim. Vamos ver minha falha? Tipo... E essa associação que faz, que nem esse Morro dos Ventos Uivantes, você vai ler, você vai ver que talvez foi a primeira história assim, de uma mulher em depressão. Tanto é que eles, até é legal o jeito que eles mencionam, que é a febre do cérebro. É assim que eles mencionam a depressão, porque não tinha um termo pra isso, as pessoas só ficavam... cérebro. É até interessante, né? E tipo, você vê que o cara, ele manipula todo mundo ao redor dele ali que tem uma certa afeto por ele, e que você consegue fazer facilmente a associação dos dois, que tipo, você imagina que se eu sei do que você... Isso serve até pra pessoas que estão em relação que não sabe que é uma merda a relação dela, ela vai perceber nisso. Você tá numa relação que a pessoa, toda hora que ela faz merda, ela te traz, sei lá, você gosta de receber carinho, você gosta de receber a palavra de afirmação, você é tão boa nisso, e que ele te conquista de volta ali. Não é porque ele quer falar isso, só tem que ele fez tanta merda que ele sabe aonde te pega de volta. Sim, tá esses dias eu vivenciei isso aí, eu falei pra pessoa, ela ficou assim meio ressabiada tal, não quis falar por mal, mas assim, a pessoa, ela nunca deu carinho, nunca deu nada, aí chegou lá e tava dando um buquê de rosas.
porque ele tinha feito maior merda. Eu falei, isso não é porque ele tá sendo carinhoso, ele só tá fazendo um pedido de desculpa mais elaborado. Não, não é preciso desculpa. E- Ele tá barganhando o valor da pessoa. Isso. E ele sabe explorar isso, né? Não, essas pessoas que fazem isso em todas as relações. Eu já vi amigos meus que, tipo, que hoje eu nem tenho mais como amizade, que fazia isso direto, velho. Era manipulação atrás de outra. Falando, pra que isso? Não faz Eu já te sentido. julgar aqui no meio da Não. live, como seu amigo. Que papel você tá andando com Então- safado? Então, quando você vai conseguindo fazer essa associação, mais fácil fica você compreender as pessoas. E eu acho que o livro que mais me trouxe foi isso. Quando eu leio um livro tão distinto um do outro e consegue fazer uma ligação entre os dois, e você preenche uma lacuna que não vai estar nem nesse livro nem nesse livro. Tá ligado? Isso é muito importante pra mim. Talvez foi uma das melhores coisas que os livros me trouxeram, assim. Bacana, esse entendimento sobre a vida e sobre pessoas mesmo, né? Coisa que você não vai entender, porque o que se passou em um, se passou em outro, que se passa na sua vida é totalmente diferente. Eu aprendo mais olhando as pessoas em minha volta depois de ler um livro do que exatamente lendo um livro. Eu gosto muito de. Acho que já deve ter ouvido eu falar dessa frase, né? Acho que lá da autoria é minha, porque eu nunca vi em lugar nenhum. E eu não lembro de ter lido ela em lugar nenhum. Que é assim, tem uma historinha que eu sempre conto, né? Tem algumas historinhas, eu sou muito das parábolas. E tem duas crianças, né? Aí a mãe fala assim, ó, tô saindo, ali tá a tomada, ali tem um garfo. Não coloque esse garfo na tomada, senão você vai levar um choque. Você lembra? Aí vem o Eu não lembro, pet eu já fui no raciocínio. e joga lá, o negócio, e pá, leva aquele choque, chora, não sei o quê. Aí o segundo irmão olha e pensa, eu não sei o que é choque, mas eu não gostei da reação do meu irmão, então eu não vou fazer. Então aprender a correr do próximo é uma das habilidades mais importantes, eu acho que na sociedade que a gente está vivendo hoje. Olha em volta o que as pessoas estão fazendo de errado, tenta só não fazer igual. Porque às vezes você não precisa saber qual é o caminho, você só precisa saber qual caminho não seguir. Às vezes, só de você saber que pra lá dá merda, então vou pra esquerda aqui, porque pelo menos a esquerda ainda não tá desbravada. E outra, tenta, Não sou de esquerda, tá? Fique claro. tenha ciência de uma coisa, as pessoas não querem te ver melhor que elas, mano. Isso é uma das coisas que eu venho aprendendo Elas vai bastante. fazer merda e vai querer que você faz junto pra vocês dois reclamar da merda que fez. Mas enquanto você não fizer, vai parecer que é normal tá fazendo aquilo. Então repara bem nas pessoas que estão conversando com você. Fala, mas isso daí acontece em toda relação. Isso daí acontece, em toda família. Mas é só uma droguinha. Não. Ele até usa droga, mas ele trabalha. Nossa, velho. Tipo, pelo amor de Deus. Não, ele já bateu 3 vezes nela, mas faz uns 2 anos que ele não bate e não coloca um dedo nela. Mas ela fala, oi? Um exemplo que eu dou, as pessoas que eu mais admiro, assim, que eu vejo que são pais, é o Eliakim, o Kim, e meu Ele irmão. tava aí, ó. E meu irmão, porque o jeito que eu vejo que o Kim trata os filhos dele é uma amizade, assim, que eu olho assim, mano, um dia eu vou ser pai e eu quero ter essa amizade com meus filhos. Um dia eu vou ser pai e eu quero conversar desse jeito. E do meu irmão a mesma coisa, o jeito que ele dá atenção. Você quer saber como você ganha uma pessoa? Dá atenção pra ela. Sim. Tá ligado? Isso É o ativo mais precioso do seu tempo e as pessoas esquecem disso, né? Tipo, e quando você vê isso, você começa a associar as coisas. Tipo, falam que a mãe, quando ela se torna mãe, o mundo dela muda ali, né? O filho dela se torna a prioridade dela. Ela ganha sentido. O homem não tem isso em experiência, né? Tipo, a diferença de um pro outro, o jeito que meu pai teve 12, 14 filhos, sei lá quantos filhos deu. Tem, tá ligado? Meu pai saiu metendo a rola. Eu não sei se é. Já foi, Já foi. Rola de rolar. Não é rola membro genital. Ai, aquele cara. Então é que eu falo, eu só vou aceitar os que ele registrou. Ali da minha mãe, 1, 2. O resto, daí nem ele aceita. Eu vou aceitar. Eu não fiz nada. Eu tava quietinho na minha. E tipo, você pode associar muito essas coisas. Eu tô numa situação difícil. Eu tô numa situação, será que eu tô no legal? Coloca seu filho na situação. Você aceitaria seu filho passar por isso? Ou sua filha passar por isso? Se não, então não. Se não, cai fora, velho. Não cai fora. E isso serve pra você como você com as pessoas também. Eu lembro de vez de eu estar olhando assim, eu falar pro... Uma vez eu falo exatamente pro Kim. Ele chegou conversando comigo na relação dele, eu falei, você aceitaria... Se você tivesse uma filha, você aceitaria fazer o que você tá fazendo com ela? Fazer com a sua... Que é o homem fazer isso com a sua filha? Tipo, isso pra mim, eu falei pra ele, mas me pesa até hoje em mim, tá ligado? Eu lembro que depois eu comecei a relação casual, assim, mas, tipo, me pesou de um tanto que eu não conseguia mais envolver com a pessoa, porque... E não era nem próximo de um erro que as pessoas colocariam. Você só tá curtindo ali, ele e a pessoa.
Mas quando você... Isso, Dostoiévski me ensinou muito. Quando você sabe... Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você sabe a gravidade dos seus pecados. Sim. Tipo, Dostoiévski, ele fala isso diretamente. Talvez, tipo, é o que mais te mostra o quanto que você erra e quanto você é porco errando. E quando eu entendi, quando eu vi isso, e eu senti isso, eu falei, mano, tipo, não é certo eu estar aqui, sabe? Não é Tipo, correto o que eu venho fazendo. mesmo todo mundo falando que é, mesmo todo mundo fazendo, tipo, E esse sendo um novo normal, né? Já É. não é o correto. Tamo junto, Tony. Você também é foda, irmão. Obrigado aí pela esse daí Pela viu participação. nós crescendo e nós crescer, né? Toninho, cara. Tá lá na Europa, né? Não sei, não lembro mais que parte, porque tem um monte de amigo meu que tá na Europa. Não, isso é um negócio. Eu sempre quis conversar isso com ele, mas nunca mais conheci ele. Deve ser a melhor coisa do mundo é você estar fazendo o que você gosta, Isso. tá ligado? Aquele- E num nível que te permita continuar fazendo, porque ele joga bola, né, mano? Mas é pequeno, eu lembro dele. Ele é Tipo, apaixonadíssimo. não, igual, vou ser sincero, você era o mais ruim de nós. Você era o mais ruim. É que seu pai e você tinham um esforço, talvez ele seja o mais grato pelo ter um pai bom na vida dele. Quando eu olho, eu lembro o Bigode, o pai dele, eu me inspiro mais no pai dele como pai, que eu não tive, de olhar o que ele fazia pelo filho dele, que ele olhava dizia ali em volta. Eu lembro que eu... Mas ele construiu um time de futebol pro filho dele poder jogar. Você tem noção disso? E era isso mesmo, né? Tinha os clubinhos, que eu não jogava bola, mas eu lembro que Sim. ele montava, organizava todo o jogo, juiz, roupa, tudo. A primeira vez que eu De vi... tanto que eles gostavam disso, cara. Isso é Às muito vezes foda, você velho. passa por coisa, você não sabe o quanto que um centavo demonstra sua dignidade. Uhum. Eu lembro que meu irmão foi trabalhar com o pai dele, eu não lembro que era fazendo uns negocinhos lá. Minha família, minha mãe sempre mostrou, não seja preguiçoso. Não seja preguiçoso. Você vai falhar em coisa na sua vida, você vai ser preguiçoso em o resto, mas como trabalhador você não É pode ser. verdade, eu era muito ruim mesmo. Mano, o Helder foi o melhor de nós tudo. Mano. O Helder arregaçava. Era bom, cara. Nossa, É que mano. você lembra, eu não jogava bola, então assim, eu Você só ia lá era pra bola. cornetar. Você era bola. Eu era a bola, mas eu ia lá pra cornetar. Eu era bom pra cornetar. E ele é a bola até hoje. O Helder era o talento de todo mundo, mano. Eu lembro que o meu irmão falando esses dias. O Helder era bom em tudo. Ele era bom no gol, ele era bom no drible, ele era bom na zaga, ele era bom até correndo atrás da bola de como gandula. Cara, ele era bom no futebol. Não, ele era, mano. Eu não lembro Mas muito do esforço é tudo, mano. E talvez o Torinho seja o maior exemplo disso do futebol da nossa época ali. Porque tinha muita pessoa com talento. Porque é aquela frase que a gente já tá cansado de ouvir, né? Que o esforço ele vence o talento. Entendeu? Sempre. O esforço ele sempre vai vencer o talento. E o Toninho é o cara que representa isso. O talento ele é corre só- atrás, ele vive disso que muita gente queria ter vivido e tinha muito mais, às vezes, condição, físico, né? Então, mas isso é uma parada que o Instagram, a rede social, assim, no geral, tirou da galera a proporção das coisas, mano. Parece que é muito fácil puxar 20 barra, tá ligado? Porque né, no Instagram você só tá vendo todo mundo fazendo 20 barra. Parece que é muito fácil erguer 200 quilos do chão, porque você vê todo mundo erguendo 250 no Instagram, tá ligado? Tipo, parece, Porque é um na Europa, parece muito um no Brasil, um na China, aí você fala, não, é parece normal, muito né? fácil você jogar na Série B de Portugal, tá ligado? Porque você vê todo mundo jogando na Série A. Entendeu? Tipo, então as pessoas perdeu a noção de quanto que é difícil você sair da média, mano. Sim. É muito difícil, e as pessoas perdem a noção. Você tem uma ideia, eu tava falando de livro. Se você ler um livro por mês, mano, tipo, você tá acima da média dos leitores, porque dos que leem é 4 livros. Sim. 4 livros. A última sabe? métrica que eu puxei no Google é que o brasileiro, tá? Em média, lê menos de um livro por ano. E 50% desses que leem menos de um livro por ano costumam parar nos primeiros 3 meses. Cara, olha isso. Menos de um livro por ano. Se você lê um livro por mês, vocês têm noção do impacto que isso causa na sua vida? No seu nível de intelecto? E aí até... Você vai pegar o supra-sumo, você não vai nos livros ruins ainda. Então. Isso, você vai Eu pegar até só os que é bom, começar- você não vai passar pelos ruins. Rapaz, quantas vezes... Eu tô lendo um livro aí que, nossa... Eu tô lendo o Castelo de Franz Kafka, velho. É um livro que não terminou e terminado por ele. Então você imagina, alguém termina uma obra que o cara nem quis terminar, tá ligado? Então você lê assim, tipo, tentando, tipo, subtrair o máximo que você consegue dali e pronto, tá ligado? É mais ou menos assim. E eu tô lendo forçado. Tô terminando o segundo livro e tô lendo ele ainda, tá ligado? Legal. Eu acho que você falou um negócio que até é um ponto que eu queria enganchar aqui, Bob, relacionado aí nos livros, né? Quais livros, assim, que você... Vamos fazer top 3, pra não ficar muito longo, né? Top 3 livros que mais te marcaram. Eu sei que é difícil tomar essa decisão, e eu vou falar os top 3 que me marcaram. Não tem... Talvez eu trouxe, assim, que é o Pequeno Príncipe, que uma vez eu vi... Você lembra uma vez que nós tava conversando na sorveteria e você... Tava uma mulher sentada
E eu tirei, que eu tô lendo lá os 100 livros pra ler antes de morrer. Cuidado, hein? Cuidado que pode ter um Tipo, assassinato. não, Aqueles- a mulher, ela era formada em medicina. A senhora lá, tal, tá tá. ligado? Eu falei mulher porque eu não queria falar senhora. Ah, uma senhora, mas assim, Mas eu não gostava de... Era... alta socialite. É, Assim a que ele todo senhora, nosso a senhora, você fala senhora, tá no céu, sabe? Esse É. tipo de senhora. É, Senhora não, hein? você vê um detalhe que nem eu canso de falar isso, mas você conhece as pessoas no detalhe. Falou isso, você já constrói a pessoa inteira, tá ligado? E tipo, talvez o Arte da Guerra, Pequeno Príncipe, que me fez entender a perda da minha irmã. Eu li esse livro aqui quando eu tava lendo assim no... Só livros de finanças, só livros de como se comportar, só livros de como melhorar seus hábitos. Só tava nesse livro assim. Papai, eu lembro que foi um dos anos que eu contei, pelo menos, né? Que eu mais li. Eu acho que deu 62 livros Num ano. num ano. E nesses livros eu tinha lido O Pequeno Príncipe. E eu li, eu fiz assim... Aí depois de um ano e meio, mais ou menos, depois eu fiz aquela lista de novo. Aí eu fiz a lista dos 100 livros para antes de morrer. Eu falei, vou pegar algo diverso assim, porque você começa a sentir falta. Você vê que te falta um Dostoiévski na sua vida, você vê que falta um Machado de Assis. Você vê que te falta alguma coisa ali além de só conhecimento para você. Sim. Algumas coisas são empíricas e essas coisas às vezes têm muito mais valor que outras. E aí eu dei outra chance pro Pequeno Príncipe. Eu lembro que você me zoava, que você fala que eu hackeei, né? Porque eu comecei a ler andando, né? Gente, não nasci a ver alguém na rua desse jeito, assim, ó. Ele tem habilidade, ele construiu essa habilidade. Eu sei que é possível, porque eu já fiz outras habilidades doidas assim. E ele anda lendo na rua. Ele anda e lê. Como? Sem trombar em nada. É. Apesar que eu acho que teve um acidente que você contou, né? Que você Não, os bateu. primeiros 6 meses eu batia na placa, passava nas árvores braços. Imagina que loucura. Depois de 6 meses eu tava bom, mano. Eu ouvia os carros chegando, antes dos carros na segunda esquina. Eu já parava, o carro passando. Ele ia até o carro passar, nem olhava, sabia que tava o carro vindo. Aham. O ser humano é incrível, assim, em adaptação, tá ligado? Não é eu, é o ser humano em si. Sim. Espero, né, também. Aí, tipo, e nessa eu falei, vou pegar um livro fácil pra ler andando, que eu tá pegando o hábito, né? Aí eu falei, peguei o Pequeno Príncipe, fui no Kindle, porque a melhor coisa que você não tem o hábito de ler, compra um Kindle. Você vai comprar um usado, 250, 300 reais, antigo, ele funciona do mesmo jeito, tá ligado? Porque você coloca a letra também que você quer. O meu é motingão e basicamente a mesma coisa. Não legal. muda, porque a função dele é uma só, é leitura. Aí eu coloquei num tamanho onde eu lia, balançava, então eu conseguia ler sempre por não ser muito miúdo a letra. No metade do caminho, né, que eu sempre gostei de andar, pra mim isso me exercita muito minha cabeça. No metade do caminho eu tava chorando de ler O Pequeno Príncipe, um livro que eu achei ridículo. Porque, tipo, era na época que eu estava sentindo falta da minha irmã, que isso vem direto, né? Porque você perde alguém fora da... Tipo, porque o negócio é o seguinte, isso eu aprendi... Tem no Senhor dos Anéis isso. É muito... Quando você perde alguém que não é época de ir, que nem... É muito... O normal é os pais enterrar os filhos enterrar os pais, né? Tipo, e é mais ou menos nessa lógica. Tipo, não é pra minha irmã ter ido, né? Era pra estar comigo. Então, isso é uma... Tira um pedaço da sua vida ali que ele não vai estar. Tudo quando dá a volta no ciclo da sua vida, vai tropeçar ali e continuar de novo, sempre naquela parte porque te falta aquilo. Sim. Tipo, e quando eu vi o Pequeno Príncipe dessa forma, colocando uma perda da minha vida, eu compreendi ele. Isso tem muito, né? Então, por isso ele foi um dos mais importantes, assim, pra mim. E talvez, tipo... Falou 2, bota mais um. Esse. George Orwell, 1984. Esse daqui pra você entender a sociedade, ele é absurdamente Eu ia falar fiel ao que a gente vive. E parece que é um livro que nunca não envelhece nunca. Não, e você fala, mas o livro é do passado, 1984. Era mais passado ainda, porque ele inverteu. Na época que ele foi escrito em 48. Ele só inverteu. Só inverteu os números, né? E, cara... As pessoas não vão entender. Se você pegar um celular, depois de você ler esse livro, você vai entender o que um celular faz com a sua cabeça. Se você ir num... Como efeito manada vem acontecendo, cara. Ir, tipo, num bar de rock e olhar as pessoas em sua volta ou numa exposição e você ter lido ele, você vai olhar cada pessoa em cada detalhe, você vai ver o quanto que tá tudo numa manada, tá todo mundo no automático. Pronto pra chupar a rola do Lula e do Bolsonaro, se você não ler esse livro. Se botar pra fora, chupa. Entendeu? Tipo, e ele me ensinou isso. Qual é o ruim? Tem o lado ruim, né? Porque, tipo, como eu já sou muito antissocial,
Eu sou social com as pessoas e antissocial da sociedade. Sim. Eu acho, eu nem sei se existe Não, é que na isso. verdade existe assim, ó, que é acho que é o que eu me vi quando eu fiz terapia e depois eu entendi umas coisas que é assim, ó, somos seres antissociais com habilidades sociais, entendeu? Porque Ah, se legal. puder a gente vive sozinho e tá tudo bem. Tá bom, então nem. Mas se vir outras pessoas, a gente tem a habilidade de conversar, de trocar Terapia ideia. deve ser muito bom, né? Nem é mais um defeito agora. Porque é verdade, cara. Faz Eu sentido. falo, pessoal, eu vivo aqui na minha casa, no meu mundo, em paz, de verdade. Quem me vê treinando, vê lá, eu coloco meu fone. Se ninguém falar comigo, eu não falo com ninguém. Essa é a verdade. Porque ele, Franz Kafka, alguns dos livros assim mais distópicos, né? Que é a sociedade em decreção. Seria mais ou menos isso, Decaimento. distopia, né? Você começa a olhar, você começa a ver tudo como é realmente, tá ligado? Você começa a ver as pessoas. Você reparou que tudo hoje tá viciante? Você vai tomar um Guaraná e ele se vicia. Sim. Você vai comer um Danone, tipo assim, um arroz. Às vezes você não quer comer outro arroz de outra marca, porque, tipo... Então, ele vai mostrando isso de uma forma, assim, que te dá um tapa na cara, de falar, mano, tipo, como que eu saio disso, né? Como que eu saio? Tipo, você vai pagar... Antes, eu acho bizarro as pessoas pagar Spotify. Também acho. Tipo, e eu quase paguei. E eu pago. E eu li essa porra aqui umas 10 vezes, talvez, tá ligado? Uhum. Tipo, esses livros aqui, esses três, são livros que eu procuro ler em várias outras edições, outras tradução, porque você, que nem eu disse, você perde conhecimento, tipo, porque o mesmo tradutor, ele vai entender de formas diferentes, ele vai colocar palavras de forma diferente. Então, quando você pega assim, você destrincha o livro de uma maneira que você nem faz ideia. E talvez sejam os três livros que Tá, e agora eu vou dificultar um pouco mais. 15. Não. Não precisa ser desses três, obviamente, mas eu acredito que seja. Mas qual livro você acha que todo mundo, se você tivesse o poder de dar um livro pra todo mundo da Terra hoje, um livro, qual você daria? Não seria nenhum desses três. Tô falando, pode ser que não seja, né? Você fala assim, esse livro, acho que todo mundo, pelo menos esse livro, alguém teria que ler. Porque todo mundo que eu indiquei da guerra não entendeu ele, tá ligado? Uhum. É um livro que você tem que ter uma outra bagagem. Talvez pra hoje, O Andar do Bêbado. Porque porque eu vejo todo mundo achando que vai ficar rico jogando em bet, esses bagulhos. Tipo, e tá uma tristeza do caralho, mano. Tá uma tristeza do caralho. Que eu tô vendo pessoas, tipo, deixando de ajudar os filhos e jogando e tratando isso como fosse normal. Ah, senta ali e joga. Esse eu não li, eu não... Tipo, ele mostra o quanto que, tipo, o acaso não é acaso. Então, ele consegue mostrar isso às vezes com jogos, com esses negócios, o quanto que, mais ou menos, o quanto que a banca sempre ganha, Sim. tá ligado? E é feita pra ganhar. Ele mostra isso das formas, ele dá exemplos muito atrás, assim, tipo, na época das rainhas, quando jogava, ou dos reis, jogando dados viciado, tipo, e ele mostra ele de um jeito de você entender ele, tipo, você vai entender que você não tá ganhando. Se você colocar na ponta do lápis, porque as pessoas não fazem isso. Você quer saber, o ser humano ele é muito bom para entender padrão. Mas ele também é muito bom para ignorar as coisas. Tá ligado? Então, quando você coloca na ponta do lápis, faça isso uma vez. Para quem joga, para quem não joga, você conhece alguém que joga, coloca na ponta do lápis. Ah, joguei esse tanto, ganhei esse tanto, perdi esse tanto. Você vai ver que só é a sensação de estar ganhando, não é que você está ganhando, é que o ser humano ele fica olhando a aquele mina dele. Ele só olha para aquilo que ele quer, né? Todo o restante ele se cega, é isso que você tá querendo dizer. Talvez um seria esse, Não, é um só. só um. Só um. Teria que ser um. Pra ser bem complicado. É esse. É esse então. Bom, pra mim, eu acho que os três livros que mais me impactaram na minha vida a Bíblia, obviamente, mas eu vou escolher a questão da Bíblia porque eu também preciso de uma bagagem e tem uma questão de fé também que é muito latente na minha vida, mas talvez quem vai ler não vai ter essa mesma proporção. E aí seria importante só ler algumas, né? Mas eu acho que seria 48 Leis do Poder. Não tô falando em ordem de mais ou menor, mas 48 Leis do Poder me ajudou muito a entender as pessoas e o mundo. Como Fazer Amigos e Influenciar a Pessoa, do Dale Carnegie. E O Homem Mais Rico da Babilônia. Isso é o que eu encontrei na internet sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Dê uma olhada. Sei lá, gente, Aqui, ó.
Aqui, ó. Viu? Eles estão vigiando Acho que- nós, caralho. Sai daí, Marco! Acorda! Aqueles conspiracionistas, né, cara? Acorda! É vez. Acho que seriam os 3 mais importantes, assim, que mais me trouxe bagagem. E eu acho que de Só pra- todos que deveriam ler, todos. Ai, cara, esse daí é difícil, hein? Mas provavelmente seria. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que seria Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu tenho medo de indicar esse livro para as pessoas. Eu indiquei para um amigo, que eu não quero dizer que é o Fio, É, porque ele usou para o mal. ele usa para o mal. Mano, e ele é muito bom nisso, velho. Porque eu vejo. Ó, mano, mas você fala assim com as pessoas. E elas não percebem, não. Não. Mas ele é muito forte pra você. É um livro que eu não indicaria para as pessoas. Você vê, tipo, como define muito, né, velho? O que você lê. Você falou definir você nesses 3 livros, tá ligado? E provavelmente as pessoas vão me definir nesses 3 livros que me conhecem bem, tá ligado? Você lê esses 3 livros aqui, você praticamente você desmonta. Ele monta do jeito que você. Igualzinho tava do outro jeito, tá ligado? Da pessoa. Mostra muito, né, como que sua mente ela é, né? Por isso que eu falei, a gente diverge em muita coisa. E tudo bem, tá? Bom, depois que acabou aí, eu só queria falar assim, né? Só pra avisar que, né, que assim, pra quem tá assistindo aí, Lucas, onde eu vejo esses livros? Lá na minha bio tem esses livros, tá? A maioria deles, se não tiver algum outro aqui. E eu posso também estar pesquisando, incluindo lá. Mas aqueles são que eu recomendo. Eu acho que tem uns 18, uns 20 livros. Eu tenho até que atualizar, porque eu já li alguns depois daquele. Tem um vídeo também, eu falando de cada um, fazendo um pequeno resumo. E vai lá, dá uma olhada, sabe? Não, eu vou. Se você nem comprar por lá, não compra, pra mim tanto faz, porque eu não vivo disso daqui. Isso daqui é realmente pra facilitar a vida das pessoas. Se tem a ferramenta e é de graça, eu vou usar, tá? E eu amo coisa que não é de graça, tá bom? Então seria bem isso daí mesmo. Bob, eu vou agora mudar um pouco o tema, mas a gente vai falar que é um pouco mais agora também da questão que eu acho que era importante, que conecta com a última live que eu fiz, que é a parte de alimentação. Porque eu sei que você tem um hábito diferente da parte de alimentação, mas é bem curtinho, é só para as pessoas conhecerem um pouco mais de quem que é o Bob, talvez da forma que eu já conheço, mas tem muita gente que não conhece. Eu sei assim que você não gosta de comer carne. Eu não como carne. E eu gosto, eu uso Não a é que eu palavra. não gosto. Eu gosto de comer carne, mas não como. Isso. Faz mais de 10 anos, assim. Faz 10 anos já, cara. Faz. Por isso ela é fraca, assim, ó. Falta proteína. Você come carne? Eu como. Tá com excesso de proteína. Tá? E por que você não come carne? Assim, qual que foi sua tomada de decisão? Não vem evangelizar o veganismo aqui, não, hein? Não. Tanto é que eu odeio sei, essa galera, tá ligado? Eu acho o seguinte, se você é capaz de fazer o bem e você não faz, que diferença faz você das outras pessoas? E eu trato isso com os animais também. Se você estiver passando fome hoje, precisa pra cortar o look agora pra você comer, você comeria? Você quer uma resposta? Você quer uma resposta? Pega o ketchup lá pra você ver. Tô brincando. Sabe? Tipo, coloca isso no animal que as pessoas aí têm em casa. Você não faria isso, mas quando você terceiriza pra outra pessoa, tá tudo bem. Quando mata um porco, uma vaca que você não conhece, tá ligado? Isso fica muito fácil. Sim, é porque você não tá vivendo aquilo. Isso pra mim. Aí eu falo, então quer dizer, tipo, que nem eu comentei com você, um dia eu sei que eu vou voltar a comer, tá ligado? É porque eu sei que uma hora vai faltar pra mim. Mas até lá, vamos ver até onde eu vou, né? Não é porque, eu sei, eu não vou tentar, sabe? Não é querendo te descredibilizar, não, mas aqui você me lembrou daquele vídeo lá do filósofo Pitão. Tudo na vida é para comer alguém. Ele trabalha para comer. Ele cuida dos animaizinhos para comer alguém. Tô brincando. Mas eu entendo, eu entendo a sua motivação, que realmente. Eu acho que vai por aí. Tanto é que eu sei que me prejudica no meu treino. Eu sei disso, que alguém que come carne tem um desempenho melhor do que eu, tá ligado? Eu tô ciente disso, mas eu faço o sacrifício com gosto, sabe? E o que você faz pra substituir essa parte da proteína, que é o mais evidente da carne, né? Pode ser babaquice, mas eu treino. Eu acho que a maioria dos veganos, dos vegetarianos, não treinam, e por isso tem essas caras de doente. Uhum. Treina, tudo resumo é treino, porque... Mas aí você, tipo assim, na sua alimentação, você pode comer ovo normal. Eu como praticamente... Substitutos que eu tô querendo dizer, sabe? Quase não tem, mas eu fico ali no ovo, arroz, e passa, tipo, 3 meses sim, 3 meses não, toma creatina, tá ligado? Que eu acho que dá uma ajudada. E verdura, legumes, essas coisas. Você faz consumo de
aquelas proteínas de soja, esses negócios ou não? Não. Não? Eu uma vez experimentei uns negócios de soja muito Mano, ruim, cara. mano, esses caras que ficam fazendo carne de não sei o que é foda, velho. Imprimindo, Mano, né? é incrível, né? Como você consegue ser adepto de algo e odiar a galera que faz aquilo, tá ligado? Não é que eu odeio a galera, tipo, eu amo elas porque elas estão no mesmo propósito, mas odeio no sentido delas saber o quanto prejudica uma galera que podia estar fazendo o mesmo por elas militar sobre aquilo, Sim. tá ligado? Isso É, marca o tal do muita exemplo pessoa. arrasta, né? E aí ficar também enchendo as cabeças dos outros. É, Sabe? E eu venho aplicando essa política. Eu conversei ontem com o Thiago, que hoje eu tô numa parte da minha vida que eu deixo a pessoa ver e sentir curiosidade. Aí se ela vem, aí eu falo. Mas eu não tô mais tentando, assim, explicar o porquê que é bom, isso aqui. Exceto nesses momentos aqui, entendeu? Mas eu não fico militando naquilo que eu acredito. Porque você percebe que você é mais afasta do que você atrai a pessoa. Ela tem que ver valor naquilo que você tá fazendo. Fala, pô, isso daí é legal, cara. Esse pensamento que ele falou, não é nem porque eu quero ter um título de vegano, não, é porque realmente eu acho que eu me preocupo bastante com os animais e eu acho que se eu posso evitar pelo menos um tempo, que seja um tempo que eu vou evitar. que nem quando eu E eu eventualmente tenho certeza que daí vocês não sabiam dele. eu conto bem pra pouco. A pessoa assim, só quando alguém, vou comentar o lugar, eu tenho que falar, porque senão vão fazer lá pra mim um monte de carne. Eu te chamei pra ir pra churrascaria uma vez. Ou quando eu não te chamei pro aniversário, porque tinha churrasco, ele ficou bravo. Só tinha churrasco, eu chamei. Mas tinha aniversário! Tinha churrasco e aniversário! Tinha duas coisas que ele não consome de jeito nenhum: álcool e carne. Eu chamar o quê? O quê, mano? Tinha 3 coisas lá que eu odeio: Gugu, carne e churrasco. Aí tinha a terceira. Bebida, né? O Caio falou assim: essa live é necessária e inspira. Você eu já conhecia e sempre admirei. Agora conhecendo o Bob, ele também tem uma história muito foda. Parabéns pela live, irmão. Tamo junto, cara. Valeu aí, tá? Valeu, Caio. Eu trago. É por isso que eu tô falando pra vocês. Eu tô trazendo pessoas que não é porque são meus amigos, porque alguns nem são tão meus amigos que eu vou trazer, tá? Eu gosto mesmo. Como é? Não fale quando ele chegar, tá bom? Quando chegar, Eu gosto da metade deles e muito menos da metade do que eles merecem. Melhor frase que tem. Igual o Bilbo fala. Porém, assim, que fique claro que são pessoas que, por mais que divirjam da forma que eu vejo ou eu vivo minha vida, eles são convictos e fazem acontecer dentro do mundo deles. São diferenciados. E, assim, são qualidades que têm que ser respeitadas. Sabe aquele cara que é bom com arco e tem aquele cara que é bom com a espada? Os dois é bom pra caramba. Então respeite os dois. É isso que eu tô querendo dizer. Então é a forma que eu vejo. Quando você me chamou, eu falei, mano, nem sei se eu tenho algo pra falar lá. E Então eu tem- vou ser sincero, tá ligado? Pra mim, tipo, eu vim aqui, tanto é que eu trouxe um monte de livro, eu falei, mano, você não... Olha, Eu vi que você tava ansioso. Galera, eu tipo falei, assim, né? O que eu ó, vou falar que. tipo, eu não trouxe, eu trouxe os livros, 900 páginas, tipo, A Origem das Espécies, que é muitas pessoas que eu comecei a conhecer como Charles Darwin. a evolução, né? A origem da evolução. Tipo, eu trouxe um monte de livro porque eu falei, mano, se eu... Esse livro é maravilhoso, abrindo um ponto, porque, né? Aí agora entra um ponto que eu gosto. Qual Que é deles? pra esfregar na cara de ateísta safado, que não sabe nem ler, o quanto esse livro é mais cristão. Não, ele é, pra caralho, né? Muita gente usa ele só por causa de uma frase. Mas você vai ler o livro, ele é muito mais cristão que qualquer coisa Tem que você uma imagina. frase torta, por isso que é bom você ler. É isso que eu ia dar um exemplo desse livro aqui. Cara, por ele, exemplo, tá ele ligado? anda assim com a evolução da Porque, parte ó, bíblica. É muito bom esse livro, cara. o- Tem lá eu- na minha- Eu esqueci o nome dele original, é o... A origem que- das que todo- espécies. Não, que todo mundo confunde, que é da evolução, né? Ai, caramba, esqueci. Que é o costumeiro, né, das pessoas falar, talvez a teoria da evolução, Teoria né? da- Tipo, e esse termo foi cunhado porque na época não se entendia o porquê. Não tinha pão de alho, Matheus, desculpa aí, não tinha pão de alho no churrasco. Era só carne, irmão. Então, por as pessoas, ela vê ele como ateu, não lê o livro, porque não vai atrás de saber o porquê daquilo. Um exemplo que eu dou uma vez eu conversando, A Divina Comédia. É um livro que eu quero estudar, tanto é que quando eu pego para estudar um livro que eu acho que ele é muito bom e eu não adquiri aquele conhecimento, eu vou comprar várias versões dele, tipo, várias edições, tipo... E é um livro muito difícil, porque ele é em poesia. Você lembra uma vez comentando que eu falei, você vai aprender com o tempo que você não sabe ler. Até você encontrar poesia de verdade, você sabe que você não sabe ler. Não, aí você vai encontrar também, tipo, um português antigo, tá ligado? Lá da época do, sei lá, 1960. É o que eu tô falando, quando é muito 1600, coloquial, tá cara. ligado? Você vai aparecer, fala, mano, o que essa porra tá falando? Ele tá falando pra mim, tipo, sair com meretriz? Eu não tô entendendo. Parece que eu tô cantando uma meretriz na porra desse livro, mano. Que prostituta é essa? Tipo, O Tolkien fala assim, né? Deveras muito era. Aí você fala, o quê? Deveras muito era o quê, mano? então, tem coisas que não vai entrar na sua cabeça. Que nem eu tava conversando, eu tava conversando com a mocinha, ela foi e leu um pouquinho do Castelo, e ela leu quase poeticamente, assim.
Ela leu interpretando. Você leu a mesma coisa que eu? Porque eu tenho um livro que o Vitor me recomendou, que se chama Trabalhe 4 horas por semana. Sim, eu já Esse vi. livro é muito bom, ele ensina a ler de um jeito que você lê muito rápido. Você vai pular, tipo, as palavras curtas você vai ler na sua mente, então você vai ler só as palavras longas. Você devora um livro rapidão. Foi na época que eu peguei esse hábito de ler, assim, que eu li os 60 livros. Só tem que você gagueja pra ler em voz alta, porque você tá pulando tudo. Você Uhum. pula tudo, está na sua cabeça. Não. Você entendeu, mas já não serve mais. Então você vai Não dá criando tempo de raciocinar e ler. Ou é ler Isso. ou é raciocinar. Então, tipo, e a Divina Comédia, tipo, que eu tava falando do exemplo, tipo, eu tava Só conversando. para abrir um parênteses, o que ele está dizendo aqui, gente, é sobre leitura dinâmica. Que ele tem, tá? Leitura dinâmica, a pessoa tem aquela habilidade de ler uma página, de ler 2 páginas em uma velocidade astronômica. Eu não tenho. Só que eu acho que eu leio rápido, mas pela E você convicção perde, do hábito. mas você perde muita coisa, cara. Então tem que saber onde você aplica ela. Isso. Então eu imagino quanto livro bom eu não perdi de achar livro ruim, Uhum. porque eu não li que nem a mocinha que leu pra mim 2, 3 linhas que eu falei, caralho, velho, será que eu tô lendo essa porra errada? Sim. Sabe? Tipo, a linguagem, ela, tipo, vai muito de como a pessoa vai aplicar ela, tá ligado? E tipo, a que eu tava falando pra você, Divina Comédia, o quanto que é importante isso, que eu até trouxe, porque tem a BAP, o irmão dela tem um filho que chama Dante. E pra você ter uma ideia, o quanto que quando falta conhecimento, você às vezes tá fazendo burrada e você não sabe. O sobrinho dela chama Dante, eu tinha acabado de ler Divina Comédia, eu tava lendo, então eu achei bonitão. Ela trouxe o sobrinho dela, tipo, tinha uns 2, 3 aninhos. E aí eu falei, nossa, Dante, de Dante Alighieri. E ela, como assim? É desse livro aqui, ó. Eu tirei o livro pra ela, mostrei que eu acho um livro lindo, mano. Tipo, ele é poesia, ele tem gravuras bonita pra caralho, assim, tá ligado? Tipo, mostra a Divina Comédia, é o contraposto de tragédia, pra quem não acha que vai ser o humor, esses bagulho, né? Tipo, então mostra que você vai acabar bem, não acabar ruim, né? Tipo, é essa a ideia de Divina Comédia, nesse sentido. Não coloquialmente, que nem que se usa hoje. E nele, quando eu falei pra ela do Dante, e ela, nossa, é mesmo? Então quer dizer que veio daqui o nome? Eu falei, não tem como vir de outro lugar, né? Ninguém coloca Dante no nome Tem das sim. pessoas, que nem Pedro. Dave McCray. O nome do personagem. Que é onde que eu vou chegar. Mentira. Isso. Dave McCray é um jogo de computador, eu joguei muito. Veio desse livro. A história se passa, tipo, os infernos, as fases Sim, que se passam, do os Dante. monstros, as partes de tudo meio... Tem uma forma que se fala algo dantesco, né? Que é asqueroso, né? isso, nojento, que vem por causa do jeito que eram as gravuras, do jeito que ele descrevia o inferno. Sim. E o Dante vem muito disso, que aí ele colocou por causa do jogo. Aí depois ela veio conversar comigo, não tem nada a ver com esse livro não, ele me disse que foi do Dante, do jogo. Não faz sentido. Aí eu fui pesquisar, tipo, a pessoa quando ela, isso que é legal, tipo, você é burro pra caralho. Uhum. Só tem que, você é burro hoje por escolha. Porque o celular te deu ao mesmo tempo que ele traz sua merda, ele te traz um conhecimento que você não tem mais desculpa pra não saber das coisas, desde que você queira saber. Sim. E aí eu pesquisei lá, da onde que veio o jogo? O que foi inspirado? As casas e não sei o que lá, tudo da Divina Comédia, Dante, é por causa do cara que escreveu o livro da Divina Comédia, que chama Dante Alighieri. Uhum. E o cara não sabe disso, ele colocou o nome do filho dele, que às vezes, e se essa porra tá falando que o Dante é o demônio, que ele vai ser julgado quando chegar no céu? Você entendeu? Tipo, e o cara é cristão, por exemplo, né? O quanto cai totalmente ignorância contrastante com o que ele deveria. O quanto que a ignorância é perigosa e o quanto que ela te torna um burro sábio. Uhum. Porque parece que ele acabou comigo. Ele sabe de nada. Eu tirei do jogo. Mal ele sabia que ia tirar do jogo do livro. Então, tipo, talvez isso também seja uma das melhores coisas de você ler bastante. Que nem eu falo, ninguém te passa pra trás. Sim. Tá ligado? Quem não conhece, não passa pra trás não é só no sentido de alguém passar a perna e você te roubar, mas de passar pra trás de colocar onde você não devia estar. Nesse sentido, sabe? Fica muito mais difícil, porque você tem bagagem ali. Você sabe onde é seu espaço e sabe como defendê-lo, né? Eu falo, você vai continuar burro. Quando a pessoa é burra, é burra. Eu me vejo burro, mas eu não sou tão burro que nem eu poderia ser. Eu tinha o potencial de ser muito mais burro. Só que é isso que eu tô falando. Quando os outros falam assim pra mim, e é uma frase que já ouvi várias vezes, pô, você é mó inteligente, cara. Eu não sou inteligente, gente. Vocês não têm noção. Eu faço cada coisa assim que eu falo, cara, como que você é idiota. Porém, eu sou esforçado. E no esforço, poucas pessoas ganham de mim. Isso eu garanto. Poucas pessoas. Porque quando eu pego foco em alguma coisa,
irmão, eu vou até onde ninguém quer ir. Entendeu? Quando as pessoas acham que tá chato, pra mim já ainda tá normal. Quando as pessoas já estão desistindo, aí que eu tô começando a me motivar. E você não acha? Talvez tenha um ponto. Eu acho que É um pouco de autismo até, tá? Mas... É. Eu acho que todo mundo é esforçado. Só tem que as pessoas tira isso de contexto pra parecer que ela não é. Porque ela tá fazendo uma coisa que ninguém tá fazendo. Ou que as outras pessoas não fazem. Então, se eu falar que isso pra você é vergonhoso, quando eu comecei a treinar parkour, o que esse macaco tá pulando aí? Sabe, era desse jeito. Tipo, não era que é hoje assim, você tá pulando aí pra roubar? Então, se eu parasse ali, tipo, tudo tava influenciando pra me parar, porque todo mundo que via aquilo, via de uma forma negativa. Sim. Tá ligado? Então, e se você. Às vezes, quantas pessoas esforçadas não foi morta antes de dar o passo firme mesmo? Eu lembro, tipo. Eu lembro que eu cheguei a comentar com você, tipo. Entre parênteses aqui, tipo, que eu tava na relação com a menina, ela limpava a casa dela todo dia. Ela chegava do serviço cansada e limpava a casa dela todo dia. Essa pessoa que eu namorava. E eu lembro que a amiga dela, pra você ver como é escroto as paradas, falava, nossa, que obsessão é essa por manter sua casa limpa? Não acredito que você tá fazendo isso. E, tipo, na cabeça de quem entende, é que fala, que esforçada essa pessoa é. A pessoa sai do serviço dela cansada, ainda limpa a casa dela todo dia, deixa limpinho. E aí a pessoa que tá no seu convívio ali, que é super seu amigo, tá falando que aquilo É algo ruim. É algo ruim. Então, Ele tá matando você sem... aí imagina o seu pai te matando no começo ali, tá ligado? É os traumas, né? Eu tive a sorte de não crescer com meu pai. Vou ser sincero pra você. Porque as poucas vezes que eu vi meu pai, ele me deu exemplo bom. Uhum. Eu lembro que o meu pai, ele tinha um dicionário enorme, assim, ó. Ele deixava aqui certinho, assim, ó, na estante. Aí acabava o jornal, ele decorava as palavras que ele não conhecia, ele pegava lá e guardava, tá ligado? Caramba, Era essa imagem que eu tinha do meu pai. Depois que eu descobri que ele era moreno pra caralho, fazia as coisas pra caralho, minha mãe passava ele como o cara mais inteligente do mundo. Tanto é a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei a conversar com ele, porque eu sou muito orgulhoso. Orgulhoso é um bagulho bem que me mata. Então eu fiquei muitos anos sem conversar com meu pai. Quando eu fui conversar com ele, uma das primeiras coisas que eu perguntei pra ele, pai, o que você lê? O que você já leu? Ele disse nada. Caramba. Que quebra de expectativa, né? De anticlimax. Então, mas é um exemplo que eu dou pra você. Saia da vida das pessoas enquanto você ainda é uma boa pessoa. Uhum. Não estraga, né? Não estraga, tipo, talvez a única coisa que você pode dar pra aquela pessoa, tá ligado? Que é um exemplo, Sim, tá ligado? E as pessoas matam isso em todo mundo, tá ligado? sim. O que o Matheus mandou aqui? Tu faz mais de um ano tentando ler a Divina Comédia e realmente é muito difícil. Cara, eu nem tento. Essa daí eu nem tento. Pra vocês verem, tá? E ele ama esse livro, tá ligado? Tanto é que... Quando eu comecei no parkour com 13 anos atrás, falavam pra mim que eu só queria pular na praça e não queria nada com a vida. Hoje ensinar o parkour para as pessoas... Pô, verdade, irmão. Também é meu ganha-pão. Hoje ele dá aula. A maioria da galera ali que treina com nós dá aula, tá ligado? Pra você ver, cara. E se fosse pelo que os outros falou, né, Matheus? Você estaria na onde? E é isso que diferencia você, né? Você acreditar, se aquilo não faz mal pra ninguém, não faz mal pra você, você continuar aí acreditando. A live aqui é uma dessas coisas, por exemplo. Pra mim é desafiador, Bob. Se pra você, como entrevistado, é desafiador chegar aqui sem saber o que vai falar, imagina pra mim que tem que montar tudo isso daqui e nunca fez. E tentar compartilhar e abrir minha vida, abrir minha intimidade, que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, e pro bem do próximo. Que é isso de fato que eu tô fazendo. Eu poderia estar agora no meu domingo dormindo, poderia estar descansando, poderia estar treinando, porque daqui a pouco eu vou treinar, mas eu prefiro compartilhar isso porque eu sei que vai gerar bons frutos, e assim como vem impactando a minha história e a vida de outras pessoas, vai impactar mais ainda. Eu acho que um dos propósitos mais gostosos que você encontra é quando você sabe que você pode ajudar o próximo. E mesmo sem nenhum agradecimento, que aquela filosofia nossa vem conversando há algum tempo, né? Sem reconhecimento nenhum. Eu não preciso que alguém chegue e fale, nossa, que massa. Não preciso disso. É legal falar, só que causa impacto para melhorar. Porque assim, ó, uma das coisas que eu me refleti muito nesses últimos 3 anos, pela história, pelas coisas que eu passei, foi que assim, todo mundo reclama de tudo, todo mundo fala de tudo, mas e você? O que você vem fazendo para mudar o seu meio? Porque se você salvar uma pessoa, né, da mediocridade, já é muita coisa. Vocês não têm, é muito difícil. E quando eu vejo a galera aqui, ó, participando, falando, ou eu li, eu gostei, ou mudou minha vida, cara, pra mim é extremamente prazeroso. Porque antes essa conversa que a gente tá tendo aqui, pessoal, eu e ele teria sozinho. Vocês têm noção, a gente tá com uma ideia de começar a gravar e criar como se fosse não é e-book, mas criar
um histórico, tanto, porque a gente conversa às vezes coisas muito mais complexas que não dá pra conversar aqui na live, porque Nós mesmo perde aquele se assunto. perde, né? É, tipo, um acervo de... Definir coisas que ainda não são definidas, não encontramos em lugar nenhum. Nossa. Só que pode ser que seja produtivo em algum momento e útil para outras pessoas. Mas não vou devagar para esse momento, para esse assunto, porque ele é muito complexo. Mas é só para vocês entenderem. E eu poderia estar falando só com o Bob, chamar ele para vir tomar um café da manhã aqui em casa, ou ir lá na praça, ou em algum lugar. Mas eu falei, cara, por que não compartilhar isso, essa história com todo mundo e causar impactos positivos? Eu acho isso legal, mas ao mesmo tempo eu tenho medo, porque o Bob de hoje vai discordar de muita coisa desse Bob de agora, tá ligado? E as pessoas podem tirar um trecho daqui e levar Enquanto como tá se caindo, fosse o ali. Bob. Meu cenário tá desmontando, vocês estão ficando mais Como branco. se fosse o Bob de ontem, tá ligado? Do passado, como se fosse o de hoje. E que nem hoje, o que eu tava falando pra você, o parkour como competição pra mim já é legal, tá ligado? Eu já entendi o propósito daquilo. Não é o que eu sigo, mas eu consigo entender, tá ligado? E eu tenho muito medo disso, porque tanto é que eu fui atrás, tipo, que nem eu comecei a ler sobre Sócrates, sobre Jesus, procurar, tipo, sempre as escritas mais sem interferência da igreja, tentando tirar direto do grego, dá um trabalho pra você achar essas coisas, tá ligado? O Buda, o Siddhartha Gautama, sem a parte religiosa, e uma coisa que eu reparei em todas essas pessoas, assim, é que elas não deixou ninguém escrever enquanto ela estava viva. Porque ela sabe o quanto que é difícil uma mensagem a ser passada do jeito que ela tem que ser passada para o outro. Porque a sua vivência, o seu contexto, a língua é viva, né? Então, o que nem tá falando, Divina Comédia. Hoje comédia, quando você ouve falar, ela se trata sobre humor, né? Uhum. Então, imagina quantas palavras não veio com mudanças. Então, tipo, o que eu falo agora, amanhã, pode ser interpretado de outra forma, de uma outro forma jeito, tá diferente. ligado? Então é muito difícil quando você fala algo para ser gravado, para todo mundo ouvir, para sempre, porque as pessoas não vão extrair o bom daquilo na maioria das vezes. Elas vão pegar um ponto em você para poder te criticar lá na frente, tá ligado? Sim. Isso. Aí, não é o assunto aqui em si, mas assim, é uma coisa que eu sei, levo paulada pra caramba, eu tenho um print de tudo quanto é, tanto de gente elogiando quanto de gente não. E eu já vi ele levando pau lá. E assim, eu acho que até literalmente às vezes. Mas o que eu quero dizer Lá pra ele. vocês. Pode falar. Lá ele, eu só queria Lá dar ele. essa aqui. O que eu queria dizer pra vocês é o seguinte, quem não tá disposto a arriscar, e assim, nunca vai conquistar nada, é o que eu aprendi. E também assim, ó, eu aprendi essa frase no Game of Thrones, né? Nos Homens de Ferro, que eles fazem um batismo, Nunca assisti, mas... aí ele fala assim, não se pode matar o que já está morto. Aí faz o batismo. E aí eu guardei a frase de uma forma diferente. Não se pode tirar daquele que não tem nada, porque eu não tenho nada. Né? Minha fé me fala que eu não vou ficar aqui. Eu falo isso aí direto pra você, que o meu prêmio não está nessa terra. Então, qualquer coisa, daqui 20, 30 anos, talvez metade de vocês estão mortos. Eu tô morto. Entendeu? Eu E vou aí? estar vivo. Não sei, não. Não, morreu porque quis, que mandou. Agora se vira aí morto. Mas que fique bem claro que isso daqui vai ficar pra sempre. Vai estar aí, as redes sociais vai estar aí, entendeu? E se for útil pra salvar ou pra melhorar a vida de alguém, pra mim já é válido. Bom, vamos dando continuidade já estamos já no final, tá? Já acabando aqui. E aí eu queria começar a fazer uns questionamentos um pouco mais sobre você em si mesmo, né? Tudo bem que você falou muito da sua opinião, mas, por exemplo, hoje, aí já não é mais sobre leitura, é sobre o Bob como pessoa. O que você vem tentando melhorar em você? O que você acha que é uma coisa que é legal, né? Que você possa falar, né? Obviamente. Eu acho que pedir desculpa realmente, tá ligado? Se redimir seria a palavra? Eu acho literalmente desculpa. Você já passou por situações que você fala, mano, tipo, eu não devia ter falado isso pra tal pessoa. Ou eu devia ter falado isso, sabe? Tipo, tem amigos meus que eu não converso mais e eu nem sei por que direito, tá ligado? Já até esqueceu o motivo. Tem pessoas que eu O acho... que mostra que de fato não era algo tão grave. Sabe? Pessoas que eu admiro, que nem o Pedro Way, por exemplo. Tipo, foi um dos caras que mais me incentivou a ler com um negócio simples que ele disse. Quando eu tava lendo, tipo, ele falou... eu não consegui terminar o livro. Ele falou simplesmente, pra você ver como algumas pessoas impactam sobre ele, falou, ó, não importa se o livro tá ruim, termina ele, velho. Termina ele. Aquilo faz muita diferença na sua vida. Tipo, e ele me ensinou muita coisa, assim. Tipo, e é um cara super bom. E às vezes, por não ter conversado mais com ele, parece que você sente alguma coisa faltando, sabe? Mas eu pensei, talvez seja orgulho, essas coisas, e também Deus, mano. Eu acho que quando eu comecei a compreender Deus
Não como você compreende, que talvez nunca vou ter essa bagagem, tá ligado? Uhum. Nunca vou ter esse conhecimento. Não como o Matheus Vai sim, irmão, vai sim. Você vai ver. compreende, mas talvez com pequenos passos, tá ligado? Eu nunca entrei numa igreja de verdade ao ponto de ir lá pra ouvir a palavra de Deus, não pra fazer amizade, sabe? Uhum. E só tem que eu procuro melhorar esses pontos. Hoje, tipo, eu não sou o cara que ganha bem comparado à maioria das pessoas. Ganho mais do que eu ganhava há um tempo atrás. Mais do que eu acho que mereço também. E, e eu não me preocupo em ter um carro, uma casa, sabe? Tipo, eu só tenho que eu me preocupo em quando eu olho pra alguém que passou por coisas que eu passei em falar, por que eu não tô dando uma parte disso pra ela? Sabe? Isso é um negócio que eu venho melhorando já faz uns meses, assim, tipo, eu É o tento tal do sentimento da gratidão, né? Tipo isso. assim, de como retribuir o que eu nem mereço ter e tô tendo em E abundância, né? e aí me pesa isso, porque o quanto eu consigo fazer isso sem ser para me sentir para não buscar o mérito disso, fazer apenas porque tem que ser feito, sabe? Tipo, e, porque às vezes você vai, o vídeo dá R$ 100 pra essa pessoa que tá catando latinha, porque eu não tô R$ 100 pra minha mãe, Uhum. sabe? Você tá tentando encontrar esse equilíbrio. Isso, porque aí eu tô tentando ter, porque Deus talvez ele não quer que você faça a escolha de quem merece o bem. Ele quer o bem sendo feito, sabe? Sim. Uma vez eu disse pro meu irmão algo parecido com isso. Eu disse pra ele que não, antes eu me importava muito que quando eu via aquele Pablo Marçal, por exemplo. Tipo, é uma pessoa enojável. Se um dia abrir porta pra ele, eu vou falar que você é um cara legal, mas por enquanto você é enojável. Você não me deu dinheiro, não me deu nada, enojável. Aí, tipo. Birrento. E tipo. Aí eu vi ele ajudando um monte de galera quando aconteceu aquele. Do Rio Grande do Sul, né? Isso. E eu senti aquele nojo dele fazendo. Só tem que uma vez me caiu a ficha. Eu prefiro uma pessoa ruim fazendo algo do que um bom não fazendo nada, mano. Sim. Porque a pessoa que tá recebendo aquilo, tanto faz pra ela de que ela tá recebendo. Uhum. E aquela pessoa ruim podia só estar guardando pra ela. Mesmo que ela tá fazendo isso com aquele propósito, com outro propósito, tá sendo feito por alguém. Você tá resumindo uma frase que eu gosto muito, que eu uso em alguns debates, que é assim, quando Deus manda, até o diabo obedece. É isso que você tá falando pra É mim. isso? Entendeu? Porque basicamente se Deus mandar, o diabo vai lá achando que tá fazendo mal, no final das contas ele tá fazendo até o que Deus queria. Entendeu? É sim. Isso, entenda uma coisa, não é porque a pessoa tá bem de vida financeiramente, não é porque ela tem uma família legal, que se ela fez merda na vida dela, que Deus não tá julgando ela, viu? Porque tá. Tá, Eu já e vi assim, várias pessoas por exemplo, tipo, por que aquele cara tem a namorada do que eu queria ter? Por que aquele cara tá com o carro que eu queria ter? Sabe? E muitas vezes, quando eu tive a oportunidade de conversar com essas pessoas, muitas vezes a cabeça dela é fodida, velho. É fodida, porque Deus não te bate onde você é forte. Deus é que nem um lutador do UFC. Ele vai procurar onde que dói em você, não onde que você calejou. sim. Ele sabe onde bater, ele vai te dar tudo. Ele vai te dar dinheiro porque sabe que não é aí que ele quer bater. E às vezes ele vai mostrar pra você que isso não funciona de nada. É isso que você quer? Eu vou te dar isso. Porque não é aqui que eu quero bater. Eu quero te ensinar o que é Porque às vezes o dinheiro pra ele não tem tanto peso quanto teria pra mim. E aí ele só te restringe naquilo que Então, vai te causar mudança. Porque isso eu acho que para muito religioso de verdade isso peca muito. Isso dói muito. Porque eu faço tudo certo e quem faz tudo errado tá com a vida boa. Mas você só tá olhando o que você quer, né? Entendeu? E a paz de poder dormir, entendeu? Isso. Porque A saúde, que às vezes a gente não mensura, mas você não fica doente, sua família tá sempre bem, entendeu? Você consegue comer, viver, você não tem preocupação com nada, você pode sair na rua sem ter medo de alguém te matar porque você tá devendo. E é isso, porque muitas vezes as pessoas têm tudo isso. imagina um Pablo entrando numa sala que tem eu, você e mais uns 2 amigos nossos, que são sinceros. Ele vai se sentir totalmente desconfortável. Imagina ele entrando numa sala que tem religiosos de verdade. E a pessoa não vai fazer nada, não vai falar nada pra ele, vai sentir tipo angústia de estar ali. Porque possivelmente tudo que ele falaria causaria pouco impacto. Eu acho assim, até conversando ontem sobre esse assunto, cara, a mesma questão, né? Falando do próprio Pablo Marçal, tem coisas que ele fala que faz muito sentido, que vai em acordo, né? Porque nem eu acho que o ponto de ele é um maturidade. manipulador. Você quer a pessoa que manipula mais fácil que tem é aquela que fala a verdade pra você. E ele sabe muito bem jogar esse jogo. Eu vou falar a verdade pra você porque, quando eu tô falando, o Hitler ele faz isso muito bem. Eu vou falar a verdade, até o ponto que eu consigo te convencer ao que eu quero te aplicar. E é isso, as pessoas mais manipuladoras que tem vão fazer isso. Eu te traí. Nossa,
Ele me disse que me traiu, por isso que ele me ama. Vou voltar com ele. As Filha de melhores, uma as melhores verdades são construídas de pequenas mentiras, né? né? Tipo, eu às vezes é só pura verdade, mas aí a pessoa sabe que é a sinceridade que peca ali, sabe? Sim. É, Porque isso tem um peso, né? Na questão da avaliação de valor. Né? e quando a pessoa sabe o ambiente que ela consegue manipular, já era, amigão. Já era. Ou você cai fora de lá, ou você vai ser manipulado o resto da sua vida. E é assim, tá ligado? Sim. É assim. Bob, quem que você quer ser daqui 10 anos? Quem que você falaria que você quer ser? 10 anos. Fui longe agora, né? Quem que você se vê com Oi. 10 anos? Vou estar com 45. E eu espero que você reflita essa pergunta até depois da live. Ah, tá bom. Porque uma vez eu falei pro meu irmão que eu queria morrer com 50. Então eu vou estar 5 pra morrer. O que eu vou fazer nos meus últimos 5 anos? Travei o chip do garoto. Você tem alguma pretensão, algum sonho, algum objetivo final nesse processo? Porque assim, tudo que você aprendeu, tudo que você viveu até agora, eu imagino que você busca um propósito nisso tudo. Ou seja, uma forma de validar ou de usar isso. Eu tento muito refletir sobre isso, por exemplo. Que adianta eu estar construindo tudo que eu estou construindo se não está indo para lugar nenhum, por exemplo? Talvez eu acho que, tipo, um bagulho que eu falei uma vez pra você, que é, eu sei que eu vou escrever um livro um dia. Sabe? Tipo, eu acho que em 10 anos esse livro já vai estar escrito, assim. Vai estar escrito. Assim, porque ali eu acho que vai ter muito de mim ali. Eu acho que nessas pessoas falam a importância de um livro. Ninguém, tipo, você souber quanto é sacrifício de uma pessoa escrever uma página. Sabe? Aqui, Não igual o Pablo Marçal faz, né? Que ele manda Não, os ele outros nem- escrever. nem- Você não, tá ligado? Que escrever, os outros que escrevem, ele só coloca o nome dele, né? nem a cabeça é dele ali, né? Entendeu? Tipo, o quanto sacrifício, então acho que tem muito conhecimento ali. Às vezes você não tá, que nem eu disse, você não tem a bagagem para absorver. Às vezes não faz parte do seu convívio para absorver aquilo, mas tem muito conhecimento ali. Sim. Não ignore um livro porque você não. Pra você traduzir, às vezes, até um sentimento para palavras é muito difícil. Isso, então é muito. Hoje com as IA facilita muito a questão de construção, por exemplo, então, de livro, etc. Mas até acho que daqui a 10 anos a gente né? vai estar em outro mundo, aliás, né? Isso, No nossa, ritmo que tá indo. Tá. Sempre, né? Sempre tá mudando Então, muito. 10 anos você acha que você vai estar com esse livro pronto? Eu acho que sim. Acho que sim. Top. E sei lá, acho que minhas falhas com Deus, eu acho que já vai ter. Uma vez você me disse algo que me pesou muito, que você falou que. Uma vez eu falei pra você, mano, Tô com 112 quilos. Ah, né? pesou. Pesou pra caramba. Eu lembro uma vez que eu tava conversando, eu, você e o Andrew. O Andrew olhou pra nós três, tinha mais os dois, ele falou, a única que vai pro céu é o Bob. Porque ele me conhece muito bem, ele sabe que eu já resisti a muitas coisas que as pessoas resistiram, já, que eu passei por situações que eu só seria vantagem e eu não fiz. Uhum. Porque não era certo assim fazer. Só tem que ainda assim eu nunca me senti merecedor de estar no céu. Aí você me disse uma vez isso, que Deus leva as pessoas por piedade. Ninguém merece estar no céu. É pela graça. E talvez eu acho que lá eu estarei mais perto, talvez, de receber essa graça. Eu ando, acho que, caminhando para isso. Aí, uma pessoa ateu, tá ligado? Sim. Que era, né? Top. Bom, vamos finalizar aqui, Bob. Eu só vou falar um negócio, queria mostrar uma imagem aqui, pessoal. Filha da puta. E eu que me sujeitei a isso, viu? Ele não me pegou no colo e me forçou. Olha a pose da dama. Olha lá. Repara na posição do braço. Do braço, assim, ó. Ó, não sei se vocês sabem, existe uma conspiração entre nossa amizade, que na verdade é uma relação que eu já te expliquei, só que às vezes ele não aceita, que eu sou pai dele. Ah, filha da puta. Eu sou pai dele, é sério. Existe todo um contexto pra isso daí. É que eu voltei no tempo, entendeu? Fiz o que tinha que fazer, aí depois nasci, aí que ele veio. E aí, tipo assim, ficou meio contradizente, mas de fato eu sou pai dele. Entendeu? É tipo um loop eterno. Demorou pra ver no Facebook que você tinha colocado se era meu pai lá e ficava na minha bio que você era meu pai. Tinha uma época no Instagram que. No Facebook. No Facebook, perdão, que você podia colocar as pessoas como seus parentes livremente. Eu coloquei como meu filho, coloquei um monte de gente como tudo meu filho. E a outra pessoa precisava aceitar. Era bem... Ele ficou muitos anos como meu filho. Quando ele foi ver. E depois você não podia tirar. Porque nem sua idade você não pode tirar. Eu lembro uma vez, meu Instagram, meu Facebook, eu nasci em 1950. Todo mundo que vai ver lá, o Bob fez aniversário hoje, ele tá com 98 anos.
Só tem que depois eu fui tentar mudar, mano, era só zoeira, eu fui tentar, não dá, porque como você vai mudar de idade toda hora? Mas eu fiz isso na brincadeira, filha da puta. É porque antes a gente não levava a vida das redes sociais tão a sério, achava que era só... Ali era só um entretenimento. Isso. Hoje o que você, É só como vitrine, você né, se cara? comporta ali, tá ligado? Interfere na sua vida pessoal, tá ligado? E o filho da puta é meu pai na vida pessoal. Eu sou o pai dele, respeito. Pede bênção pro pai. Vai tomar no teu cu. E, então, assim, pessoal, eu queria compartilhar isso com vocês. E finalizar aí com uma frase que eu escrevi também à mão, tá? Que eu acho que, assim, disciplina não vem de diploma. O Bob, ele é essa pessoa pra mim. Ele me mostra isso sempre, tá? Minha mãe me mostra isso, tá ligado? Ela não vem do diploma, tá? Ela vem de escolhas, né? Então, assim, ela vem de se negar diariamente e aprender. Então, conhecimento é diferente de diploma. Comecei falando isso e venho falando. Ter conhecimento é muito diferente. Deixa eu passar. Para quem que vocês querem, às vezes, dentro de uma floresta? Um biólogo ou um cara que esteve lá, viveu isso? Então, depende do biólogo e depende da pessoa também que viveu isso. Né? Tá? Fica a reflexão para cada um. Quero estar... deixa eu ver. E assim, também acho que tem um negócio que eu queria comentar que eu acabei esquecendo, que é assim, pessoal, todo mundo acha que pro outro é sempre mais fácil. Muita gente já veio falar isso pra mim, que a gente veio falar pra você, que acho que é fácil as decisões que a gente toma diariamente. Acho que todo dia você tá motivado, todo dia você tá animado, você sempre acorda feliz, você nunca fica doente. Galera, esse é um bagulho que eu aprendi. Falha hoje, falha amanhã e volta depois, mano. Tá de boa. Tipo, não é sobre falhar, é sobre não desistir. A constância também demora pra você. Você treina, eu treino 3 vezes na semana, eu faltei essa semana. Volta na outra semana, caralho. Tipo, demora pra você fazer o bagulho certinho. Demora pra você ter essa coisa. Mas tava confortável, eu não consegui. Foda-se, volta. O importante é você voltar, tá ligado? É que nem aquela parada que eu falo pra você, tipo, que eu ouvi uma vez. Que as pessoas fazem quando estão tristes. Ouve música pra deixá-las mais tristes ainda. Sabe? E não é assim, galerinha. Tipo, no livro Arte de Ligar o Foda-se, ele fala, né, do ciclo maldito vicioso. Né? É um livro bom com a galera, tipo, fácil de ler, que todo mundo vai entender a parada, tá ligado? Isso, tipo, a Arte de Ligar o Foda-se, que é muito bom pra isso. Bom, e aí, pessoal, então assim, ó, quero, Bob, de verdade, agradecer, tá? Foi assim, foi muito massa, um pouco mais de 1 hora. O Matheus falou assim, dá pra saber que eu sou seu pai pelo tamanho da cabeça, porque você não viu o tamanho da jeba. E... A minha ou a sua? A nossa, porque aí eu também nunca vi a sua, então não sei. Então... Mas assim, às vezes... brincadeira à parte, né? Muito desses livros que a gente falou tá lá na link da bio. Volto a falar pra vocês, se vocês tiverem interesse. Tem muitas coisinhas lá legais. Tem uma. Eu só queria mostrar esse livro aqui, que foi um dos maiores que eu li. Tá. E queria agradecer. Se tá pra ele. Qual é mais importante? Acredita uma coisa, não importa o que a pessoa falar com você. Uma página de um livro tem muito mais importante que a coisa que alguém falou pra você. Tá. Aqui tem 1.500 páginas. 1.500 páginas. Meu Deus. Fala aí. Qual que é o nome desse? O Conde de Monte Cristo. Bacana. E, então, assim, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Vou estar encerrando aqui. E até a próxima. Qualquer coisa, se tiver alguma pergunta, pode mandar. Eu mando pra ele responde. Nem que depois ele grava um vídeo, grava um áudio, ou eu leio o que ele falar, tá? Que você tá falando aí, irmão? Eu não vou responder, não. Você tá fazendo compromisso que eu não disse que ia ter. Agora vai ter, tá? Ele também tá doando aqui uns livros dele, brincadeira, tá? E lembrando, isso é uma iniciativa chamada Jornada, que é para falar aí sobre coisas que vem funcionando na minha vida, que eu acho que funcionaria na vida de muita gente, e criar bons hábitos. Falei primeiro sobre saúde, falei agora sobre disciplina e o hábito da leitura, mas tem muitos temas que eu queria falar com vocês. Eu vou falar de fato com uma pessoa que fala sobre exercício físico, aquilo que for técnico, eu vou tentar sempre trazer uma pessoa técnica. Mas eu queria falar para vocês também, até, por exemplo, da minha história. De fato, hoje eu não falei muito da minha história, até hoje eu não falei de fato da minha história, mas o Bob faz parte dela, ele sabe disso, né? Mas enquanto eu vou falar da sua história, eu venho pra te entrevistar. Pode ser, tá? Então, assim, falar assim, de fato, como eu decidi me cuidar, ele participou disso, mas só uma palhinha pra vocês terem noção. Eu engordei muito e eu falava que quando eu chegasse no ponto que eu queria, eu ia virar, né, 180 graus e ia cuidar da minha vida. E foi de fato o que eu fiz. Coisa de louco. Ninguém acredita que dava pra fazer isso daí. Pô, o cara é gordão, só que amanhã ele vai começar na academia. Não, amanhã eu começo na academia. E dali eu nunca mais parei. Só que tem todo um contexto de como eu cheguei nessa conclusão, né? Os vícios que eu adquiri nesse processo, os hábitos que eu deixei de ter, ou as escolhas que eu tive que fazer para conseguir onde eu queria estar,
E isso é muito válido porque para algumas pessoas é muito difícil. E para mim, eu não sei nem ver a vida de outra forma. Não sei se você vê diferente, mas eu acho que para nós a gente sempre teve que fazer mais que o dobro para conseguir o mesmo resultado. Ah, eu tenho uma frase que eu costumo dizer que todo mundo, a maioria das pessoas começa com positivo, tá ligado? Com saldo positivo. Uma pessoa que tem um pai rico, a mãe rica, já começa com 5, 10 pontos na frente de todo mundo, tá ligado? Sim. Agora, quem não tem um pai para ajudar a ser criada, quem tem uma mãe que tipo, tem que trabalhar e cuidar de você, como ela vai te ensinar a tarefa da escola? Uhum. Você mora numa periferia onde que você vê gente morrendo, literalmente. Você vê com seus olhos. Você acorda e não tem nada para comer. Nas pessoas assim começam com 2 pontos negativos, tá ligado? Você não faz 18 anos e ganha um carro da sua mãe. Você faz 18 anos e tem mais uma conta de luz junto com a da água pra pagar. Eu com 13 anos já tava pagando minha conta de luz, minha conta de água, tá Sim. ligado? Hoje você vê pessoas aí que tipo, mas eu faço medicina e tá muito difícil pra mim aqui. Meu Deus do céu, amigão. Se eu te mostrar como que é a vida real, você tem que valorizar, talvez, as pessoas que, que se esforçam um pouco mais, tendo bem menos do que você tem, Sim. sabe? Não se achar acima dos outros porque você tem recurso pra isso, sabe? E no final, então, Bob, como eu disse, obrigado. Como que as pessoas só para te encontrar aí? Não encontra, não. Não encontra, não. Na Praça da 500. Se eu estiver lendo um livro, entenda. De novo, eu vou falar isso. Se eu não olhei pra você 2 vezes e voltei pro livro, ou fechei o livro, é que aquela página é mais importante de tudo que você tem pra dizer pra mim. Provavelmente vai ser. Tipo, dificilmente você escreveu o que o Conde de Monte Cristo escreveu. Tá, Eu não dou a mínima pra você, seu filho da puta. E aí eu dou a minha opinião nesse caso, eu também não dou a minha opinião porque ele tá lendo e eu chego e atrapalho mesmo. E é isso, tá? Obrigado por todo mundo ter participado aí, de verdade. E tamo junto, Bob. Falou? Vou encerrar. É nóis, irmão. Valeu, galera. Para de deixar o gentil nos bagulho, mano. Eu não quero ser gentil com ninguém, não.